Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o RPG que eu jogo com os meus amigos, onde a gente juntos cria uma história. E eu sou o narrador dessa história, sou o cara que é responsável por criar o mundo, os personagens. E eles são os protagonistas dessa história, meus amigos. Eles têm que lidar com todos os problemas e todas as situações que eu jogo pra cima deles. Vamos lá conversar com o nosso incrível elenco que tá rachando o bico por algum motivo. Oi! Oi! E aí, Meu boa Deus. noite! Tudo bem? Você tá joia, meu mestrinho? Gente! Tô bem, e vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos muito bem, Ai, que mestre. bom! Que bom, A gente velho. tá feliz. Hoje é o tão esperado dia que a gente chegou na caverna. Aê! Quem é que vai morrer hoje, mestre? Ai. Tudo bem, gente? Ficaram vivos hoje. Eu queria deixar claro aqui, a primeira coisa de todas pra anunciar é que hoje é dia 4. Então boa sorte pro Joey, pro resto dessa sessão. Eu vou sair. Falando no Joey, como era dia 4, o Luba decidiu deixar outra pessoa jogar no lugar do Joey hoje pra ver se dá mais sorte. Então a gente tem aqui Mestre. o priminho de 13 anos do Joey. Obrigado. Mestre, eu queria rolar o encontrar pra ver se eu acho meu queixo. Eu pensei nessa no banho hoje. Yes. Essa foi boa, essa foi realmente boa. Obrigado. Muito bem, como vocês estão agora nesse sábado? Eu tava bem empolgado, eu tava bem ansioso pra sessão de hoje. Por motivos, né? A gente tava um tempo eu esperando voltei. essa caverna chegar aí. Tô ansioso pro Cara, Arthur morrer. Então, por que era só o Thiago e o Arthur na É frente? só quem ali? vai Eu morrer acho na que caverna que É tava só quem vai entendi. sobreviver na caverna. Isso. Essa era a teoria que a gente tinha. Vou colocar o escudo nas costas e ficar no chão e virar uma tartaruga, mestre. Tá, Eu vou subir em cima dele, igual uma prancha. um detalhe interessante, então, pra gente já abrir antes de entrar no mundo é... eu passei a semana inteira fazendo uns testes com os meus monstros e com as minhas coisas pra balancear completamente agora o combate. Que a gente tava tendo uns problemas com o Thiago na sessão passada, onde ele estava ridiculamente forte. Eu não vi problema. Então eu já passei pra cada um deles as informações de equipamento. O Joey e o Arthur, eles, por usarem uma arma de 2 mãos cada um, eles dão maior dano. Então a arma deles dá um dado de 10 de dano. Então nós vai morrer. Mas é isso, esse é o que eles causam. O Thiago, por usar uma espada e um escudo, ele dá um dado de 8 de dano, mas ele agora tem a opção de bloquear. Então toda vez que eles forem atacados, eles têm a opção de contra-atacar, esquivar. E o Thiago, por ter um escudo, pode tentar bloquear, que funciona exatamente igual a um contra-ataque. Só que se ele ganhar, ele não ataca de volta, ele só para o ataque normalmente. Mas se ele não conseguir bloquear, se ele falhar no teste, ele ainda ganha mais 2 de armadura, então ele fica com 4 de armadura. Então ou você escolhe contra-atacar, ou você escolhe usar o escudo, pra ficar balanceado. O César continua exatamente do mesmo jeito, porque ele é o único que tem uma arma à distância. Então a arma dele continua dando um dado de 6 mais 1 ou mais 3, dependendo da munição que ele estiver usando. Porque ele foi espertinho e pensou, teve uma ideia boa. E a Liz, por ter escolhido continuar com a perícia mais alta e ter usado armas menores e menos eficientes, ela vai ficar com um D4 mais 1 por foice, mas ela pode tentar atacar com as 2 foices ao mesmo tempo e ter desvantagem nas 2 roladas. Dito isso, agora que a gente tem todo o sistema balanceadinho, vamos pra abertura. E quando a gente voltar, a gente vai direto pro universo de O Segredo na Floresta e entrar nessa caverna tão linda que nos aguarda. Que calor. Morrer! É o Craig Gasm, Ah, tá, entendi. Ah,
Seguinte. tomado um tiro no meio Opa. da testa. Opa! Opa! Falando em tiro na testa, lá, mestre. Depois de uma longa investigação, perseguindo um grupo de exoterroristas e um símbolo espiral misterioso, vocês se viram num pequeno vilarejo escondido no meio da floresta chamado Santo Berço. Nele vocês foram recebidos por um simpático morador cinza chamado o Porteiro, que apresentou a cidade a vocês e levou vocês até o líder da cidade, que era o Ferreiro. No mesmo dia que vocês chegaram, o ajudante do Ferreiro foi assassinado misteriosamente, com o símbolo espiral marcado do lado do corpo. No dia seguinte, depois de vocês iniciarem as investigações e encontrarem o que parecia ser um ser humano bestial, outra noite passou e mais um corpo apareceu com esse símbolo. Dessa vez, era o corpo do coletor, um rapaz jovem que vocês tinham conhecido como Murilo, alguns dias atrás. Investigando o que aconteceu, vocês se viram na torre do porteiro, que não tinha sido visto e nem tinha tocado o sino, que era o trabalho dele. E lá, na casa dele, vocês encontraram escondido, debaixo da cama, as vestimentas dele, cobertas de sangue. Descobrindo que o sorriso simpático que recebeu vocês nessa cidade talvez escondesse outras intenções. O ferreiro, agora, organiza com o guarda da cidade uma busca pelo porteiro, enquanto o minerador vai guiar vocês pela caverna, onde uma misteriosa porta que nunca foi aberta espera por vocês. Essa porta qual vocês acreditam ter a chave. Vocês todos se veem na entrada dessa grande caverna, com várias caixas, ferramentas de mineração, carrinhos, barris com algumas ferramentas jogadas a um canto. E vocês veem o minerador encaixando um cristal vermelho no espaço do capacete dele, que brilha forte, emitindo uma luz vermelha mais direcionada à frente. Ele vira pra vocês. Vocês estão prontos? Estamos, senhor minerador? Tá na hora. Acho que sim. Como eu disse antes, a caverna ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui. A gente, mesmo nós mesmos, Luzídio, tem que lidar com uns bichos estranhos às vezes lá. E pelo que o ferreiro me disse, vocês não deixaram Santo Berço feliz. Então, a gente vai poder encontrar muito problema ali embaixo. Eles não palavra forte. Vocês têm certeza disso? Sim. Eu também. Você vê alguma outra alternativa, Alice? É a única Não, mas que a gente tem. Do lado de fora. eu sinto que isso vai ser muito pior do que a gente tá esperando. Eu preciso dar umas indicações pra vocês, já que vocês nunca foram na caverna. Eu tô acostumado a levar os Ignaros pra quando eles estão prestes a fazer a provação. Mas é o seguinte: a caverna é muito fácil de se perder. Lá embaixo é difícil de ver as coisas, mesmo com a minha luz. A névoa é muito espessa, então é melhor não se separar muito. A gente podia se dar a mão, né? Como vocês preferirem. É outra coisa. Lá embaixo vocês vão encontrar a origem dos cristais que vocês viram ao redor de Santo Berço, de onde a gente minera eles. Os cristais que vocês vão encontrar lá embaixo não são a mesma coisa do que os que vocês viram. Mesmo os cristais verdes que fazem bem pra gente podem ser muito perigosos do tamanho que eles estão lá embaixo. Então muito cuidado e tente não encostar em nenhum cristal grande. Sim, senhor. Tudo bem. Mas não se preocupem. Vocês estão comigo. Ao menos se perder, vocês não se vão. Espero que sim. Não é. Vocês veem Vou então ficar na frente que essa caverna, ela segue pra frente e faz uma curva à direita com escadas. E elas descem pra um ambiente muito escuro. E de baixo, assim, vindo dessas escadas, vocês conseguem ver que tem
névoa bem forte lá embaixo. Vocês mal conseguem enxergar o fim dos degraus. Espera. Espera. Tiagão, O que foi? Manda a visão. você acha mesmo que... Eu sei que a gente não tem muita opção, mas... Eu só queria dizer que... Você é o melhor amigo pelo qual eu podia pedir. E... Por que vocês estão se despedindo? O que tá acontecendo? Não. Não é uma Eu acho que- despedida, mas... Joey, Sim. seu pai pode não ser a pessoa que presta muita atenção em você, mas... Você é como um filho pra mim e... Eu sinto muito orgulho de você. Tá bem? Nunca sinta que as pessoas não se orgulham de você, porque... Eu me orgulho muito. Vamos. Obrigado, Lee Senpai. O Arthur ele começa a dar umas tremelicas. Tá tremendinho, nervoso. Gente, vem cá. Eu abro o braço assim pra dar um abraço em grupo, todo mundo. Eu vou correndo. Eu dou um abraço também. Ai, ai, ai. Tá, eu Me participo atropelou. também, Você vai. não precisa colocar, você não precisa fazer, tipo, essas animaçõezinhas sutis, vocês não precisam fazer. Só quando a movimentação realmente importa, vocês mexem. Vocês podem interpretar à vontade livremente, assim. Se vocês estiverem próximos, eu conto o que vocês estão falando um com o outro, não se preocupa. Eu não fui, eu tô olhando pro chão, tremendinho. Arthur, você não vai vir, não? Daí eu vou ir dar um abraço. Nossa, teve um abraço grupal, é isso mesmo? Teve um abraço Um grupal. abraço em grupo, tem que ter. Nossa, isso é o mais perto de contato físico com pessoas que eu já cheguei na minha vida. Obrigada. O Joey puxa o celular da mochila pra tirar uma foto. Mestre, ele tá com bateria ou não? Você puxa o celular assim, meio que no... Você já faz um movimentinho que você vibra assim para abrir a câmera. E quando você pega, você vê que a câmera tá desligada. O celular tá sem bateria. Man. Ah, pessoal, deixa eu eu ver queria se- tirar uma foto, mas... Deixa eu ver se sobrou bateria no meu, Joey. Eu Teste de tiro o sorte. meu e... Brilha, Ele é o César. favorito, É ele agora a tem hora de... 33. Sorte. 33, Joey foi não. normal, foi normal. Eu tenho Normal? 40 de sorte. Você tá sem bateria. Ah, mano. Eu posso ver o meu, mestre? Acho que eu não tenho bateria também. Não, o César foi o único que desligou o celular e o dele tá sem bateria. Todos de vocês também acabou a bateria. Vocês estão há 2 dias e pouco... Quase 3... Na real, quase 3 dias. Na real, faz 3 dias já de que vocês chegaram em Santo Berço. 3 dias sem carregar o celular. Vocês estão sem bateria. Eu trouxe Gente. powerbank. Não, Não trouxe A nada. gente ainda Mesmo- vai ter, Nossa, a gente ainda vai mas ter muitos saudade. momentos como esse, rapaziada. Relaxa. Não precisa mesmo, te guardar já. mesmo não tendo foto, eu vou lembrar desse momento no meu coração. Obrigado, gente. Mas Eu também. eu Obrigado, já saco pessoal. meu escudo aqui, grandão, e já venho aqui. Uma coisa, Eu ô dou- Hakim, me confirma uma Eu coisa mesmo. só. Tá vendo... Tá vendo um homenzinho levantando um peso lá em cima? Quê? Em cima no menu, tem um homenzinho levantando um peso, você tá vendo isso? Em cima do quê, rapaz? Em cima no, cima, no, no no- tabletop. no simulador, é. Não tem tabletop, não tem tabletop. Eu não tô vendo, não. Lá em cima, na barra de cima. Do lado do... rapaz. Clica Tô nele e vendo. arrasta o mais pra baixo, esse sliderzinho. Pronto. Pronto, perfeito, só isso. Ok. O que é que isso... É porque seu personagem tava flutuando acima dos outros, aí você tava perdendo a luz do minerador. Rapaz, bufaram o Thiago de novo? O minerador, então, ele começa... Vocês veem que ele é muito grande e pesado, assim. Ele vai... Ele vai descendo e vocês começam a enxergar esses degraus que descem em direção à caverna. E ele vai descendo. Arthur? Se vocês ouvirem barulhos estranhos, não se assustem. Como eu disse... na verdade, ele vira assim. Antes da gente descer, ele aponta pro Joey. Eu tô vendo que tu tá trazendo aí uma arma de fogo. Vocês todos estão trazendo? Eu tô trazendo, senhor minerador, mas eu não vou usar ela. É o que eu ia falar. Na verdade, eu recomendaria vocês até deixarem aqui em cima. Não importa o quão desesperadora a situação fique, não usem essas armas na caverna. Sim, senhor minerador, mas ela pode ficar comigo? Vocês confiam que ele não vai usar? E ele aponta, ele olha pra vocês assim. Eu confio nele. Confio.
Viu? Eles confiam. Tudo bem. Só tô avisando. Obrigado. Se tiver fogo dentro dessa caverna, nenhum de nós vai sair vivo. Cigarro. Joey, Ele vai descer. você acha de deixar a espingarda mesmo, assim? Ou... Eu vou deixar as minhas pistolas por aqui também. César e Arthur estão Aí- pra trás. É bom vocês... Não, eu tô. tá. Eu acho que o Arthur ficou pra trás. tô Tô pra esperando. Ah, tá, o Arthur tá Aposta. parado, ok. aham. Eu tô tremendinho. Isso. Olhando Qualquer pro chão. coisa, eu posso usar ela pra bater em alguém. Não, mas... Então deixa as balas aqui e leva a espingarda. Ela já tá descarregada. Você não tinha umas 2 balas? Eu deixei as balas separadas na mochila. Ah, tudo bem então. Então não vejo problema. César O e Joey Arthur. começa a tremer um pouquinho, porque ele sentiu que ele ia se afastar da espingarda. César e Arthur. Eu me aproximo do Arthur. E aí, mano? Tá bem? Acho que eu tô, não sei. Ele falou que talvez todo mundo pode morrer. Eu não sei. Aí eu tô apertando a mãozinha assim embaixo. Ô, Arthur, infelizmente não posso mentir pra você e nem pra mim, essa chance existe. Mas o que existe também é que aqui a gente vai fazer o máximo pra proteger uns aos outros. Depois que o meu pai se foi, eu me senti muito sozinho, eu imagino que você também. E eu acho que eu só não me perdi em algo pior porque eu tinha todo mundo aqui do meu lado, sabe? Então, pode se apoiar na gente, pode se apoiar em mim, e aí a gente vai nessa juntos. Eu puxo ele assim, dou um abraço. Eu abraço de volta. Tá bom. Gente, Tá, tô pronto. Vamos. Tamo indo. Eles estão vindo? estão vindo, eles Já estão estão vindo. vindo. O Arthur tava Vocês amarrando veem, o tênis. vocês veem que o César e o Arthur eles estavam conversando alguma coisa lá atrás. Vocês não ouviram o quê? Mas vocês veem que eles deram um abraço, o que é um pouco incomum até. O César ele sempre tem esse distanciamento um pouco emocional de todo mundo, mas por algum motivo ele se permitiu abraçar o Arthur e abraçou de volta, inclusive. Calma um segundo só. César, Oi. isso é parecido com aquele seu jogo? Qual? O LOL? Isso. Você é o cara que atira de longe, então você deveria ficar atrás, não? No jogo funciona assim, mas... eu não sei, eu já vi verdade. todos vocês Aí eu na passo pra frente frente. dele. Eu sempre ficava atrás, eu tenho um pouco de medo de vocês se machucarem, pra ser sincero. Tudo bem, só não acerta as bolinhas vermelhas em mim, porque pode doer. Mas... Pode acertar em mim, não vai doer nada. Arthur, Vocês veem que as paredes da caverna, quando vocês Eu vão vou andar descendo, atrás. elas vão ficando mais escuras. Não chega a ficar muito escura, mas a caverna, ela quanto mais fundo vocês vão, mais vocês vão descendo, mais vermelho o tom das paredes fica sendo refletido pela pedra na cabeça do capacete do minerador. Ele Gente, passa meio de lado com a barrigona assim. Quem deixou esse carrinho aqui? E passa assim. essa caverna não é muito legal? Não. Eu não gosto de lugar escuro assim não, mano. Eu não gosto de nada escuro. Isso daqui me lembra muito o caso da areia, tô me sentindo claustrofóbico, rapaziada. Ele olha assim ao redor. Ok. Calma. Pra cá! E ele aponta pra direita e vai andando assim. Não fica muito longe! Gruda nele! Não fica muito longe! Vocês ouvem a voz dele ecoar um pouco. Tá Segura bom. a mão dele. E ele... Vem no trenzinho, rapaziada. Ô, Cezinha. E agora vocês veem... Tô aqui. A caverna, ela tem esse ar meio gelado. Ela é escura e ela principalmente tem muita névoa. Mas, tipo assim, muita névoa. Vocês não conseguem ver... Por exemplo, o César não consegue ver o minerador. Ele só consegue ver uma luz vermelha lá na frente. Mesmo com a luz dele, é difícil de enxergar. A única coisa discernível que vocês conseguem ver na escuridão da caverna é algumas luzes verdes vindo lá da frente. Como se fosse uma fonte de luz forte vindo de lá. E ao redor de vocês, dentro das paredes assim, e no chão, vocês escutam sons.
como se tivessem criaturas rastejando por dentro das paredes e observando vocês. Liz, o Joey sussurra. Joey, segura na minha mão. Eu ia pedir permissão pra isso. Obrigado. Eu seguro a mão do Joey assim e seguro Arthur, do dá a seu. mão. Ah, obrigado. Eu agarro Gente. no braço do Thiago também. Liz, Fala quer baixo. trocar de lugar comigo? Quer trocar de lugar? O Quer minerador trocar de olha pra lugar trás com o Arthur? assim. Eu posso participar? E ele bota a mão assim pro Thiago. Pode, pega na minha mão, tio. Só fala baixo. Eu ouvi barulho. Que bonitinho! E ele bota a mão assim no Thiago. Vem logo! E ele começa a arrastar vocês e ele é muito forte. Ele puxa todos vocês e se Minerador. encontrem. Ô, cara. Minerador. Oi! Quem que Tem falou barata isso? aqui não, né? Quem que falou isso? É o baixinho? É aqui. É. Ah, tá, oi, quem que foi? Ele Tem fala, barata tipo, aqui não, ecoa, né? os barulhos ecoam e quando ecoa, vocês ouvem barulhos vindo assim. Quem que tu falou? Barata, tem barata? Tem coisa muito pior que barata. Vem comigo. Se não tiver barata, tá tudo bem. Agora a Não gente tem pode... aranha, né? A gente pode... vou pedir pra todo mundo virar o boneco pra gente ficar de ponta cabeça assim. Nossa O senhora. Arthur tá me empurrando. Cara, os bonecos eles batem um no outro agora, ó. Meu Deus, eu essas quero braço, mãozinhas, rapaziada. que caos nessa caverna, velho. Ok. Leva só você, mestre, os bichinhos. Pode Ou ser, não? pode É ser, melhor, pode ser. Porque aí não fica todas as mãos em cima. Eu vou só... tá ok. Ele vem levando vocês assim, vocês vão indo em direção a essa... a esse corredor e vocês começam a ver. Chega na distância de vocês a luz vermelha do cristal da cabeça do minerador começa a refletir nesses cristais que estão saindo das paredes. E eles emitem essa luz verde de volta, que não é tão forte quanto a vermelha, mas vocês reconhecem que é a mesma luz verde daqueles cristais que vocês estão carregando com vocês nos frascos. Ô, minerador, Oi, o que foi? a gente não pode pegar mais dessa daí no chão, não? Caso alguém se machuque? Peraí, que aqui a gente tá começando a ficar uma área perigosa. Ah, Não. Esses cristais, apesar de eles serem cristais de cura, eles são de cura porque eles são muito pequenos, eles têm muita energia dentro deles. É só em questões de muita emergência que vale a pena. Na verdade, apenas um minerador, um ajudante meu, uma vez, quando caiu uma pedra soterrando ele, ele tava prestes a morrer. Aí a gente teve que colocar ele nessa pedra pra tentar salvar e ele ficou com sequelas muito fortes. que tipo de sequelas? Sabe como... Vocês sabem o que acontece quando você ingere o cristal verde, né? Sim. Sim. É tipo isso, só que no seu cérebro. Ele... Não entendi, mas tudo bem. Uma Ele espécie ficou de paralisia. vegetativo. Se a gente Algo assim. machucar a mão e colocar pertinho da pedra assim, será que cura? É muita energia, Arthur. Mas é só fazer e voltar, fazer e voltar. Não tenta. Não tenta. Pode ser perigoso. Tá Eu bom. aperto a mão do Arthur assim, mais forte. Cuidado pra não encostar. E ele vai passando assim com cuidado. E vocês veem vários cristais no chão, assim, menorzinhos. Eles vão passando com atenção. Vários com lascas quebradas e tiradas. Algumas lasquinhas mais quebradas no chão sem energia já. Ou com mais acinzentadas, assim, com uma luz verde bem fraca. E ele vai Vai andando pra puxando frente, mais aí. assim. Tá, peraí. Eu tô tremendinho, ô Joey. Vocês vão andando. E todo mundo dá um teste de encontrar pra mim, por favor. Opa. Vai lá, Thiagão. Extremo. Vai passar. Falhei. Não. Extremo. Tenta desliga o eco quando você não estiver falando, por favor. Opa. Acho que é melhor a gente jogar sem eco. É melhor a gente jogar sem eco, porque senão a gente vai esquecendo. Eu tirei o extremo também. Eu falhei gostosinho. Eu Tá. falhei gostosinho também. Vamos lá. Quem tirou extremo? Eu. Deixa eu só... Eu e o... O resto falhou. Thiago. Eu só preciso fazer um teste pro nosso amigo minerador também. Cadê meu dado de 100, mano? Ufa. Não, eu vou ter que usar Não, eu não vou vou usar nada, os que agora vai pretos. Eu tirar vou ter só que usar os extremo, pretos. É o único que eu tenho os pretos. Vou usar os pretos. Não usa esses não. Não, usa esse aqui, não vai usa ser esse esses daqui não. mesmo. Vai ser os Esse mais daí altos. não, velho, para. Não, esse aí não. Mas esse é bom pra Mano, vocês. Esse aqui é do minerador, por enquanto. Esse dado é do capeta. Não é bom não, porque se esse dado tá na sua mesa... Ah, Eu já sei o que ele tá esperar. sempre Se na você- minha mesa. Se você tacar o dado preto, você tem que tacar no seu corredor. Ele é atrás e ir lá ver o que deu. O minerador, ele tá andando assim, ele... E Liz e Thiago tiraram o extremo, né? Yes. Vocês escutam passando
por baixo de vocês. Bem embaixo, sim. E indo na direção de trás de vocês, assim, como se algo estivesse cavando na pedra embaixo de vocês. Mas não era Gente, escutar? Era encontrar. Ah, tá bom. É tipo uma topeira. Ah, não, assim. pera. Eu pedi encontrar pra vocês escutarem, né? Eu falei errado, era escutar. É. Então dá um escutar, por favor. Ainda é extremo. Ô, louco. Calma lá. Eu falei igual, a gente vai rodar de novo? Agora Não, eu pode falei. rolar mesmo, pode rolar mesmo, pode rolar mesmo. Eu falei igual. Eu falei. foi bom. falei. Eu posso usar o mesmo rolamento? Não, seu mestre, tem que rolar de novo. Pode né? usar o mesmo rolamento, sim, pode usar o mesmo rolamento. Ah, então foi extremo. Usa esse mesmo pra toda... Meu todas foi as Vamos normal. usar isso sempre. Deixa eu só tirar uma coisa do César aqui. Toda a sessão é isso aí que você tirou. É isso aí que eu tirei, isso aí foi Tá. bom. Quem tirou bom pra cima, ou seja, bom e extremo, ouviu essa coisa passando por baixo de vocês. E mandou, peraí. Gente, cuidado. Todo mundo vem junto. Alguma coisa aqui perto. Vocês, Lá embaixo, lá Aperta a embaixo. mão do Joey, assim. vocês Aqui podem perto aonde? se, vocês podem Cezinha, mudar sua formação de vem mais que vocês perto. quiserem. Eu quero ir pra cima do barulho. Aqui. Eu quero ir pra cima do barulho. Pra cima do barulho, ele foi na direção do César. É. Tá, eu quero ir pra parte do César. César, cuidado. O que você tá fazendo, Eu Thiago? ponho o escudo pro chão, ponho o escudo pro chão. Thiago? Ok. Tem alguma coisa embaixo da gente. Quando você coloca o escudo na direção do chão, nesse momento você vê como se tivessem pequenas garrinhas cavando, garrinhas pretas cavando pra fora da terra. Elas abrem um pequeno buraco. Você vê o que parece ser um brilho dentro desse buraco, olhando pra você. E de repente pula pra fora o que parece ser a boca aberta de uma topeira. E ela é enorme. E ela pula pra cima de você. E você pode tentar bloquear o ataque. Com Eu. vantagem porque eu tava mirado, né? E nessa hora vocês veem esse lagarto preto de 6 patas estranho, com a cabeça que parece ser essa boca de topeira aberta. E ele parece um lagarto, mas ele tem 6 patas. E a carne de dentro da cabeça dele é nojenta. E não só ele tem essa boca aberta de topeira, como ele também tem uma boca embaixo, com dentes e uma língua saindo. E ele pula pra cima do Thiago. Bora de bloqueio, né não? Bloqueia, sim. O Joey puxa o Arthur Falhei. um pouquinho pra Peraí, ficar peraí. na... A gente vai à iniciativa. a iniciativa Você primeiro? falhou? Eu farei iniciativa então, né? Não. Era o primeiro ataque pra começar o negócio. Tô de boa. Falei. Você toma 5 de dano. Como você tava bloqueando, você toma 4. Você toma 1 de dano. O bicho pula assim, você tava pra você botou o escudo na frente de você, mas ele segurou com 4 das patas dele e 2 delas arranharam o seu rosto um pouco assim, e você toma 1 de dano. Nossa, eu já ia de base. Nisso, quando ele ataca, vocês ouvem em vários lugares. E vários desses começam a surgir ao redor de vocês. Nossa, que bosta, mano. Gostoso. E um sai da parede do lado de vocês e pula e para na frente de vocês. Outro para na frente do minerador. O minerador que você vê. E tem outro aqui em cima, aqui, que tinha desaparecido. Ok. Agora é a iniciativa, todo mundo, por favor. Ok. Eu falhei. Eu falhei também. Mais ou menos. 99. Oi? Eu tirei 90. 100, mano. Eu posso ter uma... enquanto isso tava acontecendo, eu não posso ter uma ação, tipo assim, só puxar os dois assim pra perto? Enquanto isso, o que tava acontecendo? Enquanto os bichos estavam surgindo. Não, porque eles surgiram de surpresa. Todos eles surgiram ao mesmo tempo e pularam pra cima. Meu Deus. A sua ação pode ser na sua rodada. Mas o que Passei você queria? Você normal. queria puxar os dois pra perto em que sentido? Não, era como se... Bom, como o Thiago tinha avisado que tava... Enfim, e o barulho, eu também tinha ouvido. Tá, então você pode ter uma ação prévia assim. Ah, ok. Não, o Joe, ele só quer meio que... Ele tava com uma mão segurando a Liz e outra o Arthur. Ele só puxou assim pros 3 ficarem meio que de costinhas, sabe? Um pro outro. Ah, tudo bem, tudo bem. Isso é quando eu falei, pra vocês ajeitarem a formação, podia fazer isso sem problema. Ah, tá. Ok. Tá. Deixa eu botar aqui. Ok, então, extremo. Algum extremo? Não, Não, tá, não. bom. Nenhum bom, normal. Nenhum normal. Tá, um Arthur Eu, normal. o Arthur. Ok. Ah, mano! Devia ter falhado. Agora, ordem de destreza de cada um de vocês. Eu tirei 100. Isso, eu vou ser o último ou eu posso falar minha Você vai ser o destreza? último.
Eu tirei 99, então... Não, mas eu quero a 64, destreza. destreza. Se não for Eu 100, eu tenho quero a destreza. 75. Quanto que é a sua destreza, Joey? 64. A Liz tem mais destreza que o Joey. Eu tenho 75. Tá bom. Eu tenho mais força, Thiago? eu acho, e constituição. 50. Ok. Eu tenho mais tamanho. Então, Arthur, você vê essas criaturas surgindo ao redor de você e você já tava meio, por estar assustado, o seu cérebro já tava um pouco agilizado assim, você tava bem nervoso e você consegue ser o primeiro a agir. Tá, eu tenho que fazer uma ação pra tirar o martelo? Não, Ou você não? já tava com as armas à mão, eu presumi. Tá bom. Eu quero... Eu vou tentar dar uma martelada nesse bicho aqui. Você vai pra cima dele e bate nele, ok. Tá. Pode atacar. 003, eu juro por Deus que foi 003. Começou com um extremo? Precisa girar, cara. Aham. Ok. Descreve você matando ele. Tá, eu chego e falo... Caralho! Eu só vou pra cima e falo, toma! Eu martelo a tombeira. Não, você matou ele. Você matou ele. Então só vou fazer um toma nele. Vocês veem o Arthur assim, assustado. Vocês veem os bichos surgindo do chão assim, ele... E como se fosse aquele jogo do Whack-A-Mole, ele pega essa topeira e... bota de volta no buraco dela assim. E ela explode e engosma na parede que ela entrou. Ela nem teve chance de sair por completo, assim. Oh! Arthur, que reflexo foi esse? É o reflexo de um guitarrista, vamos! Essa aqui Muito já era. descolado! Ok. Agora são as criaturas. A criatura que tava em cima do... que tá segurando, ela ainda tá segurando no escudo do Thiago. E ela vai tentar agora subir, passando pelo escudo e atacar ele mais uma vez. Com a boca de baixo dela, que tem dentes. Miséria, outra boca. Você quer bloquear, atacar ou contra-atacar? Bloqueio. Bloquear? Bloquear. Nossa, passei, normal. Normal? Você consegue então, normal. ela tenta se levantar, mas você levanta o escudo dela e fica segurando ela em cima de você assim. Ela tentando subir em você, ela é bem grande, do tamanho de um, sei lá, de um pastor alemão. Em cima de você, tá segurando com força assim no escudo. Eu esqueci de tirar a iniciativa do minerador, pera aí. Bonito. Tá. Acho que não foi bom. Vocês veem essa topeira correndo, passando pelo minerador, reto por ele e indo direto na Liz. Reba! Boa noite. Você vê que ela propositalmente parece ignorar o minerador. É contra-ataque ou esquiva? Contra-atacar. E... Peraí, mestrinho. Eu tirei bom, na real. Você se prepara com as suas foices assim. Você vê essa criatura, ela pula meio de lado em relação ao ferreiro, usa ele de apoio nas costas e dá um impulso com a perna de trás nas costas dele. E ela cai com tudo nos seus ombros e fecha a boca de topeira no seu rosto. Você toma 6 de dano. Meu Deus do céu. E você sente ela sugando o seu rosto pra dentro, assim. Você sente que ela tá tentando puxar toda a carne da sua cara fora. Ela tá tentando descascar a sua cara. A outra topeira, ela vai dar a volta. Tira a mão aqui só pra a topeira passar. Perdão, mestrinho. Ela vai dar a volta correndo e ela vai tentar pular no César, Mano. que tá no ângulo dela. Esquivar, hein? Passei normal. Você consegue, ela passa reto por você. Olha, você vê ela chegando assim, meio se apoiando nas paredes internas dessa pilastra da caverna que tem. E você pula pra trás, você vê ela passando reto e se segurando com duas das patas frontais e as duas de trás, assim, as 4 de trás, né, com 2 na frente ainda, na parede, fazendo um som estranho. Eu faço de volta pra ela. Agora César, não imita ela. Agora é a Liz. Você tá com essa criatura na sua cara, mas ela, tipo, você pode atacar ela se quiser. Não conta como agarrar. Tá, eu quero tentar... Tá, peraí. Primeiro eu vou tentar atacar ela, então. E eu... Tirei normal, eu acho. Deixa eu ver.
Normal. Você acerta, pode dar o dano. Tá, eu ergo as foices assim e... Primeiro dano, Pera, é um primeiro dano, D4, primeiro dano, né? primeiro dano. Calma aí, é o D4. Eu vou tacar pra você. Eu tirei 3. Mais um, então. Mais 4. 1, 4. Ok. Eu ergo as foices assim, eu cravo nela e eu começo a puxar ela pra baixo. É uma só, assim, você usa pra só me uma. soltar ela. Tá, Uma eu foice. uso uma então. Não, tudo bem. A criatura tá em você. Você, no susto, você tá tentando tirar ela com uma mão assim. E a outra você enfia nela e rasga nas costas. E você ouve ela. Como ela tá bem na sua cara ainda, você ouve muito alto. Ensurdecedor na sua cabeça. Tá? Deixa eu só marcar a vida deles aqui. Ok. Agora é o Joey. Ok. Eu quero atacar o bicho que tá na Liz. Ok, pode atacar. Você vira pra ele e ataca. Mestre, eu acho que 4 virou meu número da sorte. Você tirou 4, Nico. É por causa do dia, parabéns. É extremo com a espada. Posso descrever? Oh, não. Você vê ali segurando a criatura meio que na frente dela, assim, né? Ela puxou ela com a foice. E aí tem metade do corpo dela sendo suspendido no ar. E você aproveita, mano, você vê um corte fácil na vertical, assim. Você só levanta a sua katana e corta o bicho no meio. A metade estava agarrada na cara dela, sai, solta e cai no chão. E a outra metade tá presa na foice dela ainda, que ela tava segurando. E mais esse bicho morre. Liz, você tá bem? Agora Desculpa, é eu o Thiago. Eu não vi ela atacando, desculpa. É o Thiago. O bicho tá no meu escudo aqui, né? O bicho tá... Ele tá assim, em cima de você no seu escuro, mas você pode Quero atacar se dar uma quiser. espadada. Quero dar uma espadada nele. Boa, pode atacar. Tá. Passei bom. Nossa, tô muito sorteado hoje. Eu tenho 32 de luta bem. Tô muito bem hoje. Você tacou com bom? Tirei um bom, tirei 15. Você acerta. É um D8? Finally. D8. Ih, caralho, não tô dentro não. Mano, ele Peraí, passou deixa eu 2 ver. vezes, já é o recorde, já, eu acho, do Thiago. Mano, acho que é meu recorde. Realmente. Aqui, ó, chama o D8. É um D8 seco, mais um, mais dois ou um D8 seco? Um D8 seco. Tá. Eu tirei um. Você tenta ser, você tá vendo essa criatura, você tenta enfiar e você, no momento você acha um ângulo perfeito e de repente você bate a sua espada porque você não tem muita eficiência com ela ainda, no seu próprio escudo e pim, ela sai pra fora e só raspando assim no bicho, nem sente que nem afetou ele direito. Perfeito. O minerador olha pra trás assim. Ao menos é só isso! E ele tenta, ele tenta achar um caminho assim pra abrir pra você e pra chegar até o bicho, mas ele não consegue, ele... Vocês conseguem lidar bem? Eu tô vendo aí! Tá tudo bem! E agora, Ajuda nós! Ele não tem como, ele não tem espaço pra passar aqui. E agora é o César. Nós dá o espaço que ele precisar. Tá, calma, eu tô pensando. Tá, eu vou... Esse cara aqui toma com vantagem, né? Da funda. Queima-roupa. Sim, toma com vantagem, sim. Então eu vou dar um tiro de cristal vermelho nele, mano. Tá. Eita, Falhei em bagaceira. 15. Foi bom. Pode dar o dano. Yes! César ultou. 6 mais 3, 9 de dano. Você deu 9 de dano? Foi. Forte. Você vê essa topeira que você tinha acabado de desviar, você tava com a funda na mão, assim, com o estilingue na mão, você puxou com tudo, você desviou e pum, soltou aquele cristal, você viu o cristal vermelho entrando retinho dentro da boca dele, assim, e você viu evaporando um pouco da carne dele, assim, começa a se contorcer no chão e convulsionar no chão e morrer. Você enfiou esse cristal dentro dele e estourou com ele. Eu posso me movimentar ainda? Não. Tá bom. Agora, não, você pode se movimentar sim, você não tinha se movimentado antes, né? Pode usar a Não. sessão de movimento, pode usar. Eu quero só andar pra cá e falar: Arthur, ajuda o Thiago! Eu dou um passo pra trás. Eu já tava fazendo isso. Nisso, quando o minerador fala, é só esse aí, não tem problema, vocês ouvem
Ah, mano. Ah, mano, um esquilo, velho. E vocês ouvem, vindo de dentro da caverna de trás do minerador, várias asas batendo. E na silhueta, vocês veem 6 grandes mariposas voando na direção de vocês. Puta que pariu. 6 grandes mariposas, mano. Eu dou uns passinhos pra trás, assim que Eu tenho escuto SBP barulho. na mochila. O Joey se mete um pouquinho na frente da Liz porque ele viu que ela se machucou. Eu dou uns passinhos pra trás, tô assim, no tentando. cantinho. Caralho, o Joey. Mano, o que é que tá acontecendo aí atrás? Alguém me ajuda com esse bicho aqui. Eu vou fazer o seguinte, só, eu vou... Me dá um segundo, eu vou só ajeitar um negócio que tá causando problemas aqui. Pode ajeitar. Auto raise. A cada pode minuto conversar? que você estiver ajeitando, a gente ganha 1 de vida, né, mestre? Não, é só mudando os bonequinhos pra, vocês, pra não ficar se batendo mais igual eu tava. Tá Ah, bom. obrigada. Tá, acho que foi. Acho que só isso que falta, na verdade. Vocês já mataram Ok, todos os foi bichos tudo. aí atrás? Deixa eu ver. Thiago Sensei, só falta o seu. Não foi ainda. Deu, Foi? agora deu. Agora Deu, foi sim, foi sim. É, mais ou Eu tô menos. segurando É que tem ele. algumas fontes de luz que vocês vão ficar batendo, mas não tem problema. Aham. Porque são os Não, cristais de qualquer mas jeito, vocês nem poderiam encostar neles. Vamos lá. Dá pra usar, dá pra usar. Agora é o Arthur. Tá, eu consigo pegar um espaço bom aqui? Só se o pelo Thiago jeito for pro não. lado, ele tá bloqueando o caminho. Tá, eu consigo... Não consigo nem empurrar ele, tipo, pra tentar ajudar? lado Você dele. pode tentar empurrar ele, ou você pode... Como a criatura tá mais ou menos em cima dele, eu ainda deixo você, talvez... É que ele tá bem no meio do caminho, tipo, você não tem... você não cabe aqui, nem aqui. Tá. Tá, eu vou chegar só do lado assim e tentar, tipo, chegar um pouquinho ele pro lado pra Eu pegar percebo o Arthur chegando pelo lado? Calma só, deixa eu ver certinho. Eu posso falar, eu não posso falar, eu vou falar não. Você não pode vai. falar, você não Vou pode. deixar Eu o queria Arthur. falar também. Eu vou Eu deixar o percebo. Arthur, vai lá. Você não pode falar no round dos outros. Você pode falar, mas você não pode falar o que ele tem que fazer, tá ligado? É metagame. Tá. Aham. Eu tô vendo o Arthur chegando pra tá matando o bicho? Você tá muito ocupado com o bicho em cima de você. Você não tá vendo ele por trtrás. Tô de Você boa. pode dar um encontrar. Se você tirar um bom, você consegue ver Tá. no periférico, porque é no meio de uma batalha. Tirei um bom. Então você vê. Olha! Eu me abaixo. Eu me abaixo pra, tipo, o bicho ficar bem em cima de mim. Ficar bem exposto. Tá, então você gastou a ação de movimento da sua rodada já. Você não pode mexer na sua. Você só pode agir. Então, Arthur, Eu você posso consegue fazer atacar. isso? Beleza. Pô, Thiago! Aí eu vou... 28... Calma aí. Tem que ver. Ah, eu passei. Passei... Calma aí que eu tenho que achar onde tá meu novo. Aqui. Normal. Ai. Você vê o Thiago se abaixando assim. Você levanta a marreta. Você quer dar o dano? Ah. 7. Tá. Você levanta a marreta. Você vê que com precisão assim, mano, você vai destruir essa topeira. E quando você tá com os braços levantados, ela usa o escudo do Thiago de propulsão e pula em cima de você e morde seu pescoço. Você toma 40 de dano. 4 de Eu dano. tô morto. Tá, então menos 2. 2. 4. Eu achei que eu ia tomar um 7 na cara. Eu também achei. Nossa, eu também. Deus. Agora é ele. E ele vai aproveitar que ele tá em cima de você e vai tentar te atacar de novo. Tá. Contra-atacar ou esquivar? Eu vou... Contra-atacar. Tá. Tá. Bom, é o meu, né, de lutar com a espada. Dá o dano, por favor. Ah, mano. Tirar 1, certeza. Eu tirei 0, 10. Você tirou 10? É, 0 A é 10. criatura né? pula em cima de você. Você tava com a marreta levantada assim, ela pula em cima de você. Ela morde a sua cara. Você puxa ela com uma mão só, você segura ela e com a marreta, seu plou, estoura a cabeça dela e esmaga ela pra dentro assim. Você tá segurando a topeira morta na sua mão. Grandona, assim, com uma mão só. Você tá Mano, puto. eu senti um líquidozinho na minha cara, assim. Arthur, porra! E eu Foi mal! Nisso, Tá no chão. vocês ouvem mais forte, vocês veem essas silhuetas de mariposas vindo de trás do minerador. E agora vocês conseguem ver que o que de primeira vista parecia uma mariposa bem grande, na verdade, quando chega perto, ela tá mesclada no corpo de um morcego. É como se tivesse um morcego com asas de mariposa. E de dentro da boca dessa criatura,
tá saindo vários tentáculozinhos pretos bem pequenos e asquerosos, meio que vibrando loucamente. E eles vêm num conjunto de 6. Então sumiu um, não sei porquê. Calma aí. Só uma coisa, Sérgio, eu tô vendo a live aqui, a tela do tabletop não tá aparecendo lá, Eu sei. Tá. Por que? Dado corona. Aqui. Vem 6 dessas Jesus. em direção a vocês. E elas são bem grandes. Elas mais uma vez passam voando direto. E elas todas voam com facilidade. Assim, são vários morceguinhos. Mariposas morcegozinhas. E eles vêm voando. Vem 2 no César. Vem 2 no Joey. Vem um na Liz. E o outro vem voando em direção ao Thiago, mas não alcança. Tá no caminho ainda. Eles vão atacar agora? Sim. Os primeiros do César. Contra-ataque ou esquiva? Esquiva, normal em um, falhei no outro. Calma. Tá. Você consegue se desviar desse primeiro e o outro passa... Por causa da sua esquiva, o outro passou reto e foi em direção ao Thiago, mas não alcança também. Ele errou o ataque, tipo... Você viu que eles tentaram segurar em você com as mãozinhas deles assim, e os tentáculozinhos que saem da boca deles meio que se estenderam pra te alcançar de alguma forma, mas você desvia do primeiro e o segundo não acerta. Os outros 2 que vão no Joey agora. Contra-ataque ou esquiva? Contra-ataque. Nossa, isso vai ser extremo. Passei bom em um e falhei em outro. Você consegue acertar o primeiro, pode dar o dano. 5. Você meio que corta um pedaço de uma das asas de um desses morceguinhos que tá indo em direção a você. E ele começa a tentar se levantar assim. Os tentáculos vibram bastante. Ele tá voando meio torto, mas ele tá de boa ainda. E o outro não chegou em você, ele não conseguiu te acertar. Agora o que foi na Liz? Nossa, o barulhinho desses. Contra-ataque ou esquiva? Eu vou contra-atacar. Ai, caralho, peraí. Eu tirei bom, na real. Tirei bom. No quê? No contra-ataque? No contra-ataque. Pera aí. Tá. Você pode dar o dano. 1. Mais 1, 2. Tá. Você acerta. Você corta tipo um pedacinho dos tentáculozinhos que saem da boca dessa criatura. Ela faz um ruído estranho. Mas não parece que causou muito dano. Agora é a Liz. Vou tentar atacar ela usando o outro braço, assim, com a outra foice. E... eu tirei normal. Ok, pode dar o dano. 4, mais 1, 5. Nice. Você acerta agora, depois que você errou essa primeira, você já foi no impulso e puxou com a outra e acertou em cheio e quase arrancou uma parte inteira da mão dela, assim. Não acertou a asa, mas você deu um puta de um dano bom. Agora é o Joey. Mestre, eu consigo alcançar a asa dessa que eu cortei? Tipo, eu cortei uma asa de um e ele tá meio voando meio torto. Isso, ele tá voando meio torto, sim. Eu consigo segurar essa asa? Você pode dar uma agarrada, você pode tentar agarrar ele. Eu queria agarrar e jogar em cima da outra mariposa. Morcego. Você pode tentar fazer isso. Tá. É agarrar? Vai se agarrar e arremessar, né? Agarrar, isso. Agarrar e arremessar. Eu acho que não tem agarrar. É força. Agarrar é força e arremessar é força? tem uma perícia. Ok, força foi bom. Ok. E aí arremessar, né? Isso. Arremessar foi normal. Você pega uma dessas mariposas pela asa e você usa ela como um porrete, assim, se acerta na outra e as duas caem no chão, confusas, assim, se debatendo uma na outra e se agarrando e tentando se soltar, assim. Elas estão bem confusas. Agora é o Thiago.
Eu... Pior que esses aqui estão atrás do César, né? Uma passou e tá na sua frente. A outra tá meio que na frente do César voando, assim. Tá, quero dar uma espadada na que tá na minha frente. Ok. A vida, né? Falhei. Você abre pra dar um ataque e ela te contra-ataca. E ela aproveita que você abriu pra grudar em você assim e enfiar os tentáculos pretos dentro do seu corpo. E você sente que ela tá sugando o seu sangue pra fora com esses tentáculos. Você toma 3 de dano. Ou seja, você toma 1 porque você não tava bloqueando. Uhum. É um pernilongo do mal. Ok. Quando finalmente o minerador quando ele, com essas coisas passam, ele. Ah, essas são chatas pra caralho! Ele pega, aproveita que essas duas estavam emboladas numa coisa só e ele tenta acertar com a picareta dele bem grande nas duas. Ai, minerador, faz a boa pra nós. Ele fez a boa pra caralho. Ai, Nossa, ele. mineradorzinho. As duas estão emboladas pela jogada que o Joey fez no chão e ele só. Estoura as duas numa porrada só e as duas morrem ao mesmo tempo. Caralho, minerador. Esses são chato! Ah, que diabo essa coisa! O que são essas coisas? São morcegosas, elas ficam enchendo o saco o tempo todo, é as que mais aparecem. Tá chupando meu pescoço, minerador. É chato! Tá, agora é o Arthur. Tá, eu vou. Não é eu, ouvir. não é eu? É o César. É o não foi César, eu, isso, é porque tava. Eu não dei score pra baixo, desculpa, é o César. acho. Tudo bem, meu príncipe. Tá, tem uma em mim ainda, né? Sim, senhor. Então vai nela. Opa, 28 vai Fundada? ser Fundada, vai ser normal. Você acerta. Oba. 2 vai ser 3 de dano. Ok. Você acerta uma no olho do bicho e voa um pouquinho pra trás assim e voa pra cima de você de novo. Agora é o Arthur. Tá, eu vejo o bicho no Thiago e falo: para de chupar o pescoço do meu amigo! Daí eu vou com tudo assim. Dá uma porradona nele, tá? 26. É. Calma. Normal. Ah, eu quero tanto tirar um. Pode dar o dano. Boa. 6. 6 de dano que tá no Thiago, né? É. Você acerta com tudo assim, você dobra o bicho no meio e ele faz um som tipo. Mas ele tá vivo ainda e ele tá só voando com muita dificuldade. Gente, ó, Teioso! desculpa Fala se pra eu ele. lembrar ele, mas Selbit não tinha que ter desvantagem por ele Não, estar porque chupando o pescoço do Thiago? Não, porque ele não tava agarrado no Thiago. E eu tava E perto. não era ranged, é corpo a corpo. Ah, tá. Se fosse você, teria desvantagem, porque você tem que acertar a mira, entendeu? Aham, pode crer. Temos um Agora- agente duplo. É, agente duplo. Traidor. Eles, mais uma vez, agora, o que tava voando em direção... Ele vai pra cima do Arthur, que tentou atacar esse aqui. E o que tá meio que todo fudido assim, vai tentar mais uma vez agarrar o Thiago e chupar o sangue dele. É foda. O que foi no César... desculpa, no César, no Arthur, contra-ataque. Ou esquiva. Eu vou desviar. Tá. Ai. Pera, deixa eu cair. Ah, mas já falei. O primeiro dado caiu 90. Ele... Pera, você pera aí, não- calma. Não, eu achei que eu tinha mais. Mas Você eu levanta, quando você tá dando golpe assim, você olha pro lado e aquela mariposa estranha, ela gruda em você e começa a sugar o seu sangue. Você toma... Opa, dado errado. 8 de dano. Arthur, você tá morto. Nossa, que susto. Eu achei que 8 tinha sido ele que falou. Tava olhando meu chá. Você toma 1 de dano. Ai. Seja nada. Então- Calma aí. Aqui, ok. Não foi nada, tem armadura. Estão mortos. Tá, mas eu só... Pô, Não, mas machucou Põe um meu pouquinho. Mas ele tenta enfiar os tentáculos na sua... Ele tenta enfiar os tentáculos assim, mas você... Porque sua roupa é bem ágil, você dá uma desviadinha pra trás e só passa raspando assim, ele suga bem pouquinho de sangue, mas não te machuca. eu vou morrer!
Pera, você gritou isso mesmo. Gritei. O do Thiago agora. Bloquear? Ah, tá ligado, né? Hora de bloqueio. Bloqueei suavão, extremo ainda. Você deu uma puta uma escudada no bicho. E ele, como ele tava muito fraco assim, você dá uma puta uma escudada e esmaga ele na parede. E ele cai morto no chão. Matou o bicho no escudão? Você matou o bicho no escudo porque ele tava com um de vida também. Não é. Que lindo. Ele tava todo fudido. Já. Beleza. É, não foi mérito seu, mestre. Não, acho que a cena ia ficar mais legal, tipo, você deu uma puta escudada, ele tava Sim, todo sim. fudido, ele tava morto já. O do César agora vai tentar chupar o sangue dele mais uma vez. E eu vou esquivar, hein? Deu uma travada falhei, nesse mano. sangue aí, hein, mestre? Falhei. Deixa eu ver aqui se ele não acertou. Yes! E o da Liz agora. Esquivar ou contra-atacar? Contra-atacar, né? E eu falhei. Ele continua chupando no mesmo lugar que ele tava antes. Mas ele não tava. Ele não tava? Não. Ah, não, foi o Ele outro tava bicho que te tentando me atacou, desculpa, é atacar. verdade. Foi o topeiro que te atacou. Ok. Então ele vai finalmente. Você vê essa criatura vindo na sua direção assim e ele aproveita pra enfiar o tentáculozinho dele no seu pescoço e chupar como um bom vampirinho. Ele te deu 2 de dano. Ou seja, você não toma dano. Mas você vê que ele chupa o sangue assim e ele parece curtir o que ele tá fazendo. Como se isso fizesse bem pra ele de alguma forma. Agora é o Joey. Não, desculpa, é a Alice, é a própria Alice. Vou tentar desgrudar ele de mim. Eu vou bater nele, na real. Vou bater nele. Eu tirei 6. Extremo? É extremo, é extremo. Ok. Você pode descrever como a Alice mata ele. Ok, quando o bicho gruda assim no pescoço, eu ergo a foice assim com ódio, eu finco nele e eu arranco ele assim do meu pescoço, eu arremesso ele longe assim. E ele sai arrastando um pouquinho e deixa o lojinho pra trás assim. assim. E ele morre. Agora Mestre, eu ia fazer é um pack de barulho, eu ia baixar muito. Cara, eu quero ver os remixes desse episódio. o Thiago, é você. Esse vai ser bom. Eu? Você acabou de explodir o bicho no escuro, eu vou considerar essa situação também. Pode ser? Ou você quer fazer alguma coisa? Pode fazer alguma coisa, vai, eu deixo. Você pode atacar, eu deixo. Você é Você bonzinho. deixa? Obrigado. Eu vou errar. Arthur! Eu vou lá tentar dar uma espadada no bicho. Ok. Falhei. O minerador, ele vem, ele pisa no resto da gosma que sobrou dos bichos que estavam na frente dele. E ele vai tentar agarrar a mariposa que tá no César, assim. Com a mãozona grandona dele, gordona. Porra, mano. Vamos, Eu tirei 4, mano. Yeah! O minerador, 4 tá sendo, ele olha. agarra. Deixa eu só fazer o outro teste pra ver se dá pra fazer legal. Dá pra fazer legal. Pera. Faz outro teste pra ver se dá pra fazer legal mesmo. Deu pra fazer muito legal. Ele pega a mariposa que tá na frente do César e ela só esmaga na mão dele assim. Odeio esses bichos! Ah! Caralho, minerador! Obrigado, mano. Muito chato! Falta o meu! Agora, Arthur tá quase morrendo. agora é o César. O bicho tá no Arthur ainda, né? Aham. Tá, eu vou chegar perto pra não ter desvantagem ou me colocar em um ângulo que eu não tenha desvantagem e vou atirar nele. Tem Ok, como? você não tem como. Esse é o ângulo que você não tem desvantagem, o Thiago tá nele. Você teria que. Você não tem ângulo que não tem desvantagem aí. Puta que pariu, mano. Ô, mestre, eu acho que eu não joguei essa rodada. Você não jogou essa rodada mesmo, porque foi da Liz pro Thiago e não foi o Joey. Não, foi o Joey sim. Não foi? Eu falei, é o Joey. Não? Não, então é não você, foi. desculpa. Não. Eu era antes do minerador, eu acho, mas enfim. Então é Liz, Joey e Thiago Será logo minerador. depois de mim. Então vai? Não sei porque eu te pulei, não faz ideia, mas pode ir. Quer que eu vá? Vai, você sim. Posso ir? Uhum. Tá. Eu posso correr e tentar agarrar esse bicho aqui, ó. Pode O sim, que tá no senhor. Arthur. Ok. Ok, eu tirei extremo no teste de força. Tá, Posso você, descrever? Você agarra ele, mas você não causou dano. Então, eu queria pegar e puxar as asas.
Tá, isso aí, ok, isso é um teste de força contra o dele. Ok. Você tirou extremo? Tirei extremo. Tadinho. Foi 14. Tá bom. Falando sério? Não, tadinho, você vai destruir ele, mano. Você vai. Ah, tá. Você vai arrancar as Eu achei que tava pazinhas. duvidando. Não, tadinho que ele tirou 82, ele vai. Paciência, né? Fazer o quê? Posso descrever ou... Ok. O Joey ouve o Arthur gritando desesperadamente. Arthur! Aí o Joey sai correndo, pega o bicho e arranca as asas, assim. Tipo, ele abre. Então vocês veem o Joey chegando correndo com uma cara de assustado, assim, achando que o Arthur tá muito em perigo. Ele pega as asas por dentro e abre assim, o bicho e cai duro no chão. Vocês estão vendo agora um morceguinho sem asa, com os bracinhos bem magrinhos assim, saindo do lodo. Ele... Eu largo as asas. E ele começa a tentar se agarrar na perna do Arthur. Sai fora. Eu largo as asas, olho pro Arthur e pergunto: tá tudo bem, Arthur? Agora é o César. Ele tá fora, tá tudo bem. Ele tá andando no meu pé! Ah, agora eu vou finalizar essa merda. Vou chegar e vou lançar da fundo nesse verme no chão, mano. Com vantagem, né? Ah, Luba, dá um D3 aí pro dano que você deu nele. Com vantagem, não? Com vantagem que ele tá caindo no chão, ele tá se esgueirando assim. Eu tirei 2, então é 1, né? Isso, você deu 1 de dano, né? Opa, foi normal. Pode dar o dano? Sim, pode dar o dano, ele tá fudido. Por favor, um 6 pra finalizar e ser bonito, hein? Destrói esse daí! Esse bicho é muito chato! O minerador tá tipo comemorando. Vai! Eu tirei 1. Você tirou 1 no dado? 2 de dano, no caso. Ok, você acerta na mãozinha dele. Tá... Ele tá fazendo só com uma mãozinha agora. Meu Deus, ele ainda tá vivo! Não, errei! E agora ele vai se abraçar na perna do Arthur e tentar chupar. Tá, eu Arthur, vou cuidado! desviar. Tá. Calma. É esquivando. Mano, tadinho, velho. Eu tirei 100. Tirei bom. Eu tirei 100, velho. Arthur, cuidado! Mano, tadinho. Mano, é o primeiro 100 fechado que eu tiro pra um bicho, mano. Tadinho. Tá sofrendo bullying no mundo dos monstros. Tá, agora é a Liz. Tá, ele tenta me atacar, eu levanto o pé e falo: não se preocupa, Joey! Corre! Pisa! Sou eu? É. Ah, eu Não sou quero... Eu quero andar É o em Arthur, é o Arthur, é o Arthur. Não, Ah, Arthur. ok. É o Arthur sim, porque tinha pulado o César e o Arthur agora. Tá, eu quero... Eu não quero pisar nele, acho que é muito mal. Eu quero dar uma martelada pra finalizar com chave de novo. Mais fofo, né? Mais legal dar uma martelada. Né? É. Com vantagem que ele tá se esgueirando. 26, normal. Não foi bom. Ah, Pode dar o foi dano, pode dar o dano. Ele não tem nem como mano. atacar direito. Mano, vocês estão torturando esse bicho, velho. Você dá uma marretada no outro bracinho dele, assim, na mãozinha, nos dedinhos. Você vê os dedinhos dele estourando pra fora, assim. Você não vai me segurar, desgraça! Tadinho, Aí o minerador... com dó de verdade. Nossa, mas nem eu odeio tanto eles assim! Agora é a Liz. Mano, eu vou tentar dar uma pisada no meio dele. É um ataque, é um D3. É um D3 de dano, Eu porque é não um ataque preciso... físico. Ah, eu não preciso fazer... Não, você dá o força, ataque né? e aí você dá um D3 de dano. Tá, o que eu uso pra atacar? É luta também? Luta normal, luta briga. Tá. Errar uma pisada é foda, hein, mano. Mas daí... Eu falei. A Liz tá tipo meio chocada, ela tenta acertar, assim, ela acerta só no pedaço de braço que ele já tinha sofrido. Aí ela só bate no mesmo lugar que ele tinha amassado, assim, e não causa mais dano, mas machucou, ele tá triste. Eu juro que eu falei por um. É o Joey Meu Deus, agora. tá vivo ainda! Minerador! Mata o bicho logo, meu Deus do céu! Ele tá desviando de tudo, minerador, ele é muito rápido. Ele tá parado! Vai, Joey! É o Joey. Ah, sou eu. Verdadeiro chefe. Eu quero pisar nele, mestre. Vai virar quadrilha de festa junina aqui. Olha essa cena, mano. Tem um morceguinho sem asas, só com os braços magrinhos. Mano, a gente estourou todos os bichos, chegou esse último. A gente O que eu só faço tá pra pisar matando. nele? É lutar. É lutar. Ele tirou os pontos de lutar pra usar katana.
Eu falhei. Mano, você tá assustado. Você pisa com tudo nele, aí você percebe que tá pisando na asa que você tinha arrancado mais cedo. Não tá nele, mas você já arrancou! Pisando na asa dele. Arthur! Ele vai matar! Agora é o Thiago. Você tá morrendo. Mano, eu quero pisar nele também. Pisa nesse bicho, mata ele. Eu vou lá tentar pisar nele. Vai ficar com vantagem? Vai ficar todo mundo pisando assim, errando, e ele no meio. É com vantagem ou sem vantagem, mestre? É com vantagem. Nossa, eu não pisei com vantagem. Agora já era. Eu também não. Tá. Normal. 1d3 de dano. 1d3. Aleluia, hein, mano. Acho que Ele agora vai tirar vai. 3. Eu tenho piedade do Caralho. bicho. Você esmaga a cabeça dele finalmente. Ele... E morre. Mata o bicho, mata. Eu preciso Nossa, finalmente! O que vocês tinham contra ele? Eu olho pro Joey assim, eu fico olhando pro bicho no chão, pro Joey. Gente, mano. Aí eu saio correndo e abraço o Joey. Santo Berço vai ficar. Santo Berço vai senti ficar a minha mais vida bravo indo com a embora. gente, mano. Tá tudo bem. Eu senti minha vida indo embora. Nem Santo Berço, até eu vou ficar mais bravo de tanto que vocês demoraram pra matar esse bicho. Eu vejo a Liz pelo ombro do Joey machucado, daí eu... Liz! Daí eu tiro meu frasquinho assim de pedra, eu... Sempre na minha cara, é sempre na Aqui, minha cara. aqui. Não. Ah, sim. Não gasta seu cristal pra isso. Nossa, velho, é sempre Liz, você na tá minha bem? cara. Por que na minha cara? É sempre na minha cara. Eu seguro a cabeça dela assim e coloco o... Nossa senhora. cristal. Mas nunca vi tanto de uma vez só. Normalmente vem uns 3 ou 4 no máximo. Bom, 4? vamos lá. Cara, o Santo Berço agora vai ficar nervoso com a gente. Olha o que a gente fez com a borboleta e demorou 7 dias pra matar ela. Isso daqui O não é minerador falou que o nome é não. Morcegosa. Morcegosa. Era Morcegosa. pernilongo. Eu posso, mestre? Ah, esses bichos mortos aqui no Minerador, chão. hein, seu minerador? Opa, quem foi? Se a gente, você não consegue pegar... Se a gente usasse um dos cristais agora pra recuperar o machucado da Alice, não dá pra pegar um pouquinho com sua picareta aí, não? Ah, como eu disse, dá pra tentar, mas aí é difícil pegar uma porção pequena. Quem faz porção pequena é o doutor. A gente pega os grandes pra ele fazer ele tem as ferramentas pra fazer o pequeno, né? Se a gente tirar um muito pequeno ou uma lasca muito fina, ele perde energia instantaneamente. Entendi. Vale a tentativa, gente, eu falo pra eles. Quer tentar não, seu minerador? Não. O que foi? Onde que é o bicho? Ah, vai, deixa quieto, vai. Onde que o bicho me atacou a primeira vez, você lembra, mestre? O primeiro que eu tomei 2 de dano. Onde como que o bicho te atacou a primeira vez? Algum me atacou, acho que foi a topeira. A topeira me atacou em algum lugar. A topeira esqueci, veio acho que pra foi na cara cima de também. você. Ela... eu não lembro exatamente como ela te atacou, desculpa, eu tinha muita coisa pra cuidar. Eu não lembro onde ela atacou. Tem jeito de... Liz, será que tem jeito da gente dividir cristal? A gente Eu acho... coloca no Não foi a topeira, foi o morcego que puxou seu sangue no seu braço. Você tava marretando, ele veio e puxou no seu braço. não, mas esse não tirou nenhum de dano. Ele tirou 1 de dano, mas não... A topeira machucou ele também quando... a topeira quando pulou do escudo, Posso eu chutar acho. aqui. Ah, não, é verdade, ele pulou em você e foi no seu pescoço. Isso. Ele pulou no escudo do Thiago e foi pra cima de você, lembrei. É isso. Isso. A gente não consegue mexer dividir. todo mundo? Até que vocês podem mexer. Eu vim pra frente. Ó, deixa eu É que só esses ajeitar bichinhos aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui mais ou menos, é essa área inteira de cristais, muito bonitinha. O minerador, ele olha assim, com atenção aos arredores, assim. Tá, daqui, pra cá, acho que é melhor a gente vir por aqui. E ele vira pra esse lado, pra cá. Minerador. O que foi? Cuidado aí com os cristais, viu? Não encosta nesses Minerador. grandes que é perigoso. Dá pra gente dividir cristal, minerador? Colocar em 2 pessoas? Como assim? Por exemplo, eu machuco a minha mão. Aí meu outro amigo machuca a outra mão. Daí a gente segura o cristal com a mãozinha. Cura os 2? Boa pergunta, a gente nunca tentou fazer isso. Vamos tentar. Aí eu tiro assim e pego a cara da Liz e coloco no meu pescoço aqui com o cristal. Gente! Pera, eu tô com a cara no seu pescoço. Tá. Você não vai ficar machucada. César, olha isso. Pera, descreve essa Eu cena chego direito, perto do por favor. Joey. Eu pego o cristal está de acontecendo? cura, eu coloco no meu pescoço onde tá Não, machucado. pera, eu o coloco a cara da- cristal tá dentro de um frasco de Cristal é vidro. isso daí, rapaziada. Então, eu coloco na minha mãozinha e Você seguro pega com- na mão o Sempre cristal? Tá. Quando você pega na mão o cristal, você começa a sentir a sua mão formigando assim, estranha, e o cristal começa a perder a cor e começa a passar na sua mão assim. A sua mão tava ferida, não, né? Não. Tá. A sua mão recebe 3 de cura e você gastou metade do seu cristal. Ai! Eu volto o cristal de volta.
Alguém tem uma pinça? Eu puxo Não, assim pera- a pinça. Você pegou na mão, Arthur. O doutor falou pra não pegar direto na mão, tem que ser com um Eu tô pano. desesperado, olha a cara dela. Calma, Eu tô- Arthur-san, tá eu- tudo bem. Arthur, tá tudo bem. Ô, seu minerador, O que foi? é muito incômodo pedir pra você tentar tirar uma lasca de uma pedra pra nós? Eu acabei de falar. Mas você falou que não é impossível, só é difícil. Eu falei que não tem como. Ah, Olha o que acontece. Ele chega nessa parede assim do cristal, que tem um cristal um pouco mais fino. Ele usa o picareta, ele quebra um pedaço assim. Você vê o pedaço caindo, quebrando no chão, se isolando. E aí a pedra é muito grande, ela tá brilhando muito forte. Ó, é muito grande, não tem o que fazer. Se eu ficar tentando repartir uma hora... Aí ele vai bater no cristal de novo no chão. não precisa! Ele esmigalha esse cristal e você vê todos os cristalzinhos verdes saindo assim e perdendo o brilho na hora que eles quebram. Não é só. Se fosse força bruta, a gente não precisava do doutor. Ah, desculpa, seu minerador. Arthur, deixa esse cristal guardado. A gente vai precisar dele ainda. Vocês estão em cima de um cristal. Tá bom. Esses dois são bonitinhos, né, Joey? Eu achei Eu muito escutei fofos. isso! Eu sussurrei. Feliz dá uma pela escutada aí. passagem. Ela deu Eu uma vou dar escutar. afundada no pescoço dele. Eu falhei. Eu dei normal. Eu escutei, mestre? Você escutou? Eu falo, vocês são bonitinhos, daí eu vou lá e abraço eles. Obrigado, Arthur, que você história é essa também. de quase morrer? Você tá bem? Olha aqui! É, eu mostro. Deve ter tipo... Você mostra tem tipo uma tracinho. feridinha assim, pequena. Que quase nada. Quase uma hemorragia. Beleza. Eu quase morri do coração ali, eu tomei um susto achando que você tava passando perigo de verdade. E você vê que ele tem Arthur. tipo uma ferida muito maior no pescoço, mas ele tá mostrando uma que é tipo uma mordidinha de nada, assim. Nossa, velho. Ainda bem que não tá doendo tanto. Ah, vai, Aí vamos eu viro- continuar. Aí eu vou de boa, assim, com o pescoço arrancado. Cara, pelo amor de Deus, você tá sangrando. Olha esse pescoço. Arthur, Meu Deus. Arthur, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo Calma, bem. respira. Você tá bem, você tá bem. Ok? Tá. Inclusive, o mestre falou que tu curou 3 de vida, cura 3 de vida. Não, você ele não curou curou 3 de vida. Na mão. Ele eu curei minha gastou mão. 3 de Curou cura 3. na mão, porque você tem que... O doutor explicou pra vocês não prestaram atenção aí, eu É, não posso sim. fazer Não, nada. eu prestei, mas eu acho que eu nem tava junto, né? Ah, não, tava junto. Sim. Ah, mas mesmo assim, tipo, foi pra situação mesmo. Arthur, dá a mão, Eu guardei a vamos comigo pinça de novo. volta na minha roupinha, tá? Eu só tinha tirado ela, eu guardei de Tá volta. bom. Eu vou te dar a minha mão que eu peguei no cristal porque ela tá formigando. Tá bom. E você sente que sua mão tá tipo bem... Você não sente a mão, sabe? Como se você tivesse sentado nela por 1 hora, assim, se encosta você não sente nada. Ela tá dormente. Eu assisti um anime assim uma vez. Tá, vamos, gente. Olha lá o minerador lá, ele tá indo embora. Vocês mal conseguem enxergar, só vê a luz laranja dele misturada com a verde. Eu seguro a mão da Lisa aqui e puxo. Vai, Vamos. corre, Eu corre. vou pra trás. Eu Vem! boto minha mão pra Tá trás. esperando o quê? Vem, Joey. Arthur? Estamos indo. Eu dou minha mão Não, pro não Joey. se perder. Eu vou Vocês vão atrás, andando mano. e vocês... Eventualmente Eu vocês pego a veem mão lá do na César frente também aqui. essa luz vermelha bem forte. E vocês sentem o calor da caverna. Antes ela era um pouco fria, agora ela tá ficando muito mais quente. Muito, muito mais quente, assim. O ambiente tá ficando... Vocês veem que o minerador começa... Ah, essa parte aqui é meio complicada. Ele tira o suor da testa, assim, e tá ficando... Mano, todos vocês começam a suar muito Caraca, forte. Como se calor. fosse uma sauna. Puta Nossa. que pariu. Ah, eu Tá gostei calor pra daqui. caralho. Ei, olha a Cara, volta que Finalmente, desse velho. lugar, Tava mó gente. frio. Vocês veem cuidado esses com a carrinhos, ponta vocês veem aqui. esses vários Frio? cristais. Toma cuidado com esses... Esse aqui é mais perigoso ainda que o verde. Isso aqui é como se fosse encostar no fogo direto ou até a lava, dependendo do cristal. Esse aqui, por exemplo, ó, ele aponta assim. Não gosto nem de chegar perto, é muito quente. É difícil de pegar esse aqui, mais do que vocês imaginam. Ah, Cuidado, Arthur. eu até que gostei desse lugar. Aí vocês olham pra mim, se alguém olhar pra mim, eu tô suando, transpirando, assim. Assim, todos vocês estão tipo encharcados de gostei daqui. suor. Eu também, César. Tava mó frio ali. É bom a gente tentar não. passar meio rápido daqui, porque senão... Bora, Todo mundo bora, dá um escutar, por favor. Ah, velho. Nossa senhora, que dia Tu péssimo. não para, tu não para. Tirei 8, Bom. extremo. 10, mano. Tirei Eu Eu tirei... falei, mano. Eu devo Por ser 2 surdo. do Pera. extremo. Bom, Pera, eu tirei- desculpa, mestre. É escutar ou encontrar? Escutar. Escutar. Ah, então tirei eu tirei extremo, hein? normal. Eu tirei normal. Ok.
Todo mundo que tirou normal pra cima, vocês começam... Não é difícil de ouvir. Vocês começam a ouvir... como se tivesse uma grande cobra passando por baixo de vocês, passando de trás do César, assim, e passando por baixo de todos vocês, por baixo dos trilhos, assim. Aí o minerador... Ah, não, esse não! E quem tirou o extremo, tem algum detalhe a mais? Você consegue ver que é do tamanho de 2 de vocês, assim, de comprimento. E parece ser um bicho, uma minhocona, assim, que tá passando por baixo de vocês. Você até sente um pouco do tremor embaixo do pé de vocês. Gente, apressa o passo, tem bicho vindo. Corre, minerador, vamos! Gente, Não esse bicho corre, é não enorme. corre, não adianta correr aqui. Correr só vai piorar a situação. Vamos tentar só sair para, dessa área, não que dá- aqui é complicado lutar. O Joey Sai de para a perto. fileirinha e segura o Arthur, assim, pra ele não ir mais adiante. Quando você segura o Arthur, ele tá, tipo, parado, assim, tipo, olhando pro cristal vermelho e percebendo que todo lugar é vermelho. Gente, a gente tem que sair de perto desses cristais, vem logo. Eu puxo o Joey. Eu vou pedir pra Continua todo em mundo dar um frente. teste de sorte, por favor. Puta. Mano, eu tô azarado Vocês hoje, pararam de velho. andar, velho. Eu odeio Mano, vocês, eu tirei 001, juro. Eu nunca tinha Tirei tirado bom. 001. Aham. Falei. Eu falhei também. Não, bom. qual o número... Tá, Falhei. quem falhou, quem tem a maior sorte? Quem tem a menor sorte, desculpa. Eu tenho 25. 40. Eu tenho 35. Tá, o Joey tem a Não, eu menor tenho 30, sorte. desculpa. Pra variar. Você tem realmente a menor sorte. Vocês estão andando e de repente você só olha pro lado de surpresa, Joey. Você vê uma boca enorme, circular, de um verme pulando e ele tenta te engolir a sua cabeça. Meu Deus do céu, não é nem morder, engoli. Ele é pra estar aqui, mas vocês precisam ver ele. Alô? Pera, eu não consigo Alô? puxar o Joey quando eu Alô? puxei ele, Cadê não? meu Mestre, você tá andando com o Arthur aí. Aqui, Você tá dando com... Opa. Cristo amado. Esse bicho enorme aparece e pula do chão Deus, que nojeira. em direção à cabeça do Joey. E vocês veem o que parece ser um verme enorme mesmo. E no lugar dos olhos, parece que são duas bolhas vermelhas que estão brilhando como se fossem os cristais ao redor de vocês. E na cauda dele, quando ele termina esse pulo em direção ao Joey, vocês veem o que parece ser um chocalho de cascavel, que faz um barulho muito desagradável, assim. Agora É o sim, bicho Joey. do Terraria, mano. É esquivar ou contra-atacar. Eu quero contra-atacar. Tá? — 23. Foi bom, mestre. Foi bom? Nice. Foi bom. A criatura, ela pula em cima de você e ela fecha, ela engole a sua cabeça com a boca dela e começa a fechar os dentes no seu pescoço. Você toma 5 de dano. Oh, shit. Puta que pariu. E agora a iniciativa de novo todo mundo. Nossa, Opa. falei gostoso. Peraí. Vamos lá. Passei, nem furei no... Sucesso. Sucesso. Aqui, Bom, sucesso. extremo, desculpa, extremo. Ninguém. Bom, Eu. Liz, depois Joey. Normal. Só o Thiago. E eu? Eu e o César. Tá, o destreza de cada um. César, depois o Thiago, né? 50. 88. Ok. E aí o Arthur. Tá bom. Fast fingers. Agora é a Liz. Liz, você vê essa criatura enorme que tá, tipo, engolindo o Joey e começou a enfiou os dentes dentro do pescoço dele, assim, você ouve o Joey gritando de dentro desse verme enorme. E ele parece que tá tentando se enfiar ainda mais pra engolir o Joey por inteiro. Agora é você. Tá, eu tô meio longinho. Você consegue andar até ele. Não, mas eu vou tentar, tipo, bater não na cabeça dela que tá tentando engolir o Joey. Eu vou tentar, tipo, cortar o meio dela. É só Eu atacar. vou atacar. E eu tirei... Eu tirei normal. Calma. Você pode dar o dano de uma foice. Eu tirei 3 mais 1, 4. Ok. Você acerta a foice, enfia um pouco, você puxa assim, sai um pouquinho de lodo preto, mas ela continua engolindo o Joey. Que é a vez dele agora. Joey, você vai ter que fazer um teste de força pra tentar tirar esse bicho enorme da sua cabeça. Ok.
Vou tirar uma foto. Você tirou Foi quanto? Foi 4? Nossa! Nossa! Ele ficou viciando o dado dele. Você sente que esse bicho tava... Tirei 4. Você sente a movimentação muscular ondular dele, assim, tentando te engolir. Você nem fodendo, você puxa a cabeça dele pra fora, assim, Joey e não fala arremessa pro palavrão. lado. Tá, você fala o que você Nem quiser. ferrando. É só o que ele pensou. Você, Aí ele você só puxa. puxa e joga a larva pro lado, a cabeça dela, e ela cai no chão, meio que ao seu redor, assim. E agora é o César. Senhor minerador, o que é isso? Vamos de funda, né? Esse é chato, é a larva! Eu não vejo uma dessas faz meses! Eu tenho desvantagem pelo bicho estar com o Joey ou ele é muito grande? Ele é bem grande. Não, ele é bem grande, assim. Você não tem desvantagem, mas também não tem vantagem porque não tá, né? Ah, do tá lado. bom. Eu vou, mano, vamos de funda nele então. Ah, falhei, padrão. Falhou? Tá bom. O Joey joga assim, ele é bem rápido, ele fica meio que balançando o corpo dele e você erra o seu golpe. Agora é ele. Ele vai aproveitar o impulso de ter sido jogado pro lado, vai dar a volta no Joey e vai tentar atacar o Thiago. Ele tá aqui e vai com a bocona assim e o corpo dele dá a volta no Thiago. E agora, Thiago, você vê esse bicho chegando em você, mas você ouve ele vindo do outro lado. Por algum motivo, por causa da névoa, você não consegue ver direito onde é a boca e onde é a cabeça dele. E tá saindo o mesmo barulho dos dois lugares. Você não sabe de que lado ele vai vir atacar. Então você vai ter que fazer um teste de inteligência contra ele. Se você falhar, você vai ter desvantagem. Não é comigo. Pode ser sorte não, promessa? Não, é inteligência. Aí fudeu. Falhei. Você falhou? Você viu o Joey jogando essa coisa e você olha ela se movendo estranhamente na névoa, assim, ela vai indo e voltando de maneiras estranhas. Você acredita que ela tá vindo da direita, mas ela te ataca da esquerda e vem pra cima de você. Posso bloquear ainda? Você vai bloquear com desvantagem. Menos mal, né? Impossível. Vambora. Falei já. Nem precisa rolar o segundo dado. Você toma... você toma 8 de dano. Meu Deus do céu. Ela morde... Você bota escuro na frente assim, mas ela passa meio que por cima, assim, você bloqueia um pouco e ela morde forte o seu braço, arrancando um pedação dele. E agora é o Thiago. Mano, sendo fiel ao RP, você ia gritar de dor, velho, depois do bagulho desse. Ai, e tacar ela pra fora. Não, tipo, mas você pode fazer. Tipo, essa foi sua reação. Vou tentar atacar ela com força em cima de uma pedra de fogo. Tá, boa. Você pode fazer um teste de força contra ela. Tá, bora. Passei. Passou quanto? Passei normal. Normal. Você tenta empurrar ela, mas ela é muito grande e forte. E ela empurra você de volta. E você tem que fazer um teste de destreza agora, porque ela empurra você pra trás. Nossa senhora, velho. Falhei. Meu Deus. Você tenta empurrar ela assim pra frente, você inclina seu corpo pra frente, ela empurra você de volta e você dá uns passos pra trás, você tropeça e cai de costas num grande cristal de fogo e você sente suas costas inteiras, como se tivesse acabado de cair em cima de uma labareda de chamas assim. Você toma nas suas costas, sem vantagem do escudo, 5 de dano. Então você toma 3 de dano. Deus. As suas costas estão queimando muito. E você e sai pra frente de novo. Agora é o Arthur. Desculpa, agora é o minerador. O minerador faz a boa, O mano. minerador, ele... minerador. Ah, meu Deus! E ele vai pra cima do verme e, mano, vai dar a picaretada. Vambora, vai. Tá. Porra. Ele acerta com tudo num dos olhos da coisa. A picareta atravessa o olho, estoura como se fosse uma bola de água.
o olho estoura todo vermelho, assim, aquela coisa vermelha fica manchada na picareta dele. Vocês veem a ponta da picareta dele saindo pela boca um pouco, ele tira e o bicho pra ele, e o mesmo som da boca que ele faz na boca sai pela parte de trás da cauda dele, que é sempre muito confuso de onde tá saindo a porra do som dele. Ele machucou bastante essa coisa. Sensei! Agora é o Arthur. Tá. Nossa, velho, eu tô nervosa. Eu quero correr e ficar na frente do Thiago aqui. Eu consigo chegar até aqui? Consegue. Tá. E aí eu vou tentar dar uma martelada no bicho também. Pode pegar. 13. Meu Deus do céu, Isso velho. é bom? Que delícia. Calma, eu vou ver agora. É bom, é bom. Você acerta. Ai, senhorzinho. 7 de dano. Pode narrar como você mata ele. Tá, eu vou virar. Só pra descrever a cena que você chegou. Você chegou, o minerador tinha Isso, acabado. seu microfone tá bugado. O seu microfone bugou muito. O que? Como assim? Voltou. Você tava parecendo um Robocop. Ah, tá bom, tá. Você virou um robô, mano. Então, A mesa de som sentiu que ele ia dar outro soco. tá tudo normal, né? Tá Sim. normal. Né? Você vê o minerador, ele tava... Ele enfiou com tudo a picareta no olho e voltou assim. Você vê explodindo e o bicho tava todo fudido já. Você chegou pra aproveitar esse impacto pra dar o seu também. Eu chego assim, tipo, deslizando na frente do Thiago e falo: não bate no meu amigo! Daí eu quero tentar bater o martelo pra tacar ele no fogo. Tem como fazer isso ou não? Pode fazer isso, sim. Tá, então eu quero fazer isso. Você então dá uma marretada de baixo pra cima, você acerta a parte de baixo da boca dele e ele é jogado pra trás, o corpo dele cai no meio, em cima desse cristal, e vocês ouvem e um cheiro meio de queimado, assim, uma carne bem parecido com o cheiro que vocês sentiram no sanatório, quando vocês queimaram o lodo lá. Esse cheiro, ele começa a evaporar e virar lodo preto e se desfazer na névoa. Tá, na hora que acontece isso, eu já viro e tiro o potinho de vida assim e entrego pro Thiago. tirando o potinho também, mano. Aqui, Thiago! Sai. Não, a gente tem que sair daqui. Meu cristalzinho já tá na minha mão, mano. A gente tem que sair. Você é louco! Você pegou na mão. Eu tenho luvas. Nice. Eu olhei na minha arte oficial pra ver se eu tinha luva e eu tenho. Então eu já vou colocando na mão porque eu tô de luva e já vou... Thiago, vem cá. E eu já começo a colocar no Thiago, mano. Tem que sair daqui. Eu quero sair abrindo caminho. Eu vou tirar na blusa do Thiago. Eu vou tirar na blusa do Thiago. Vai se discutir. Vai andando, Thiago. Vai andando que eu vou botando o cristal no C, vai. Tem que sair daqui. Não. Bora, minerador anda. César. O minerador ele tá olhando pra Lárbara no chão assim. Essa aí tava grande! Caralho! Vamos lá! Por favor. Mas não tava maior que eu, daí eu coloco o martelo. Ele olha assim pra picareta dele cheia de coisa vermelha. Vamos lá, vamos antes que venha mais outra! Vamos. Enquanto o Thiago tá na minha frente, eu tô passando o cristal nele, mano. Nas costas dele que queimou. César, não precisa. Tô levantando sim. as costinhas dele. Ai. Mas ele só tomou Peraí. O seu amigo aí tá bem machucado. Não é melhor... Vamos dar um trato nele. A gente pode dar um trato nele aqui, é melhor. Eu tô puxando a blusa dele. Não, dá licença. Eu puxo minha pincinha do doutor. Dá licença. Tá, peraí, me descreve. O César tava com o cristal na mão, certo? Sim, eu tava com o cristal na mão já passando no Thiago, assim, enquanto Eu tava ele tirando a andava, blusa tipo, dele. Tá, pera, mas é que aonde estava passando o Thiago? nas costas, sabe? Eu imaginei que a Mas você roupa precisa dele levantar queimou, a blusa assim. de trás, né? Ele queimou na pele, não na roupa. É, por isso Eu achei levantei. que a roupa dele tinha queimado, mas tá. Não, ele tava queimando com calor só, não queimou, tipo, Então, não tem fogo. Não, não então tinha ele fogo. entendeu errado a descrição. Tá, foi mal então. Gente, calma. Eu não tirei, Ele não tá com a bunda exposta assim queimada atrás. Ele Não, não eu tá achei que com as legal. costas estavam expostas, mano. Não. Foi isso que eu achei. O que aconteceu é a pele dele queimou, mas a roupa dele continuou intacta. A roupa dele só ficou muito quente junto com a pele dele, mas não pegou fogo. Por isso que eu cheguei tirando a blusa. Roupa de poliéster. Tiagão, as suas costas estão cauterizadas. Eu acho que eu quero dar prioridade pra esse seu braço aí. Eu acho que os dois estão bem fodidos, mas bora sair de perto das pedras, por favor. Bom, se minerador. for algum alívio aqui na frente vai ser um pouco melhor, ó. E vocês veem essas luzes azuis vindo. E não. o clima começa a ficar muito frio. É um contraste muito forte. O choque Eu vou do ficar calor aqui. que vocês estavam pra um frio
como se tivesse entrado num frigorífero, assim. Tiagão, vamos ficar na meiota aqui, entre não os quero dois. Pera aí. Eu quero tirar meu frasco. Tem um do ponto bolso. bem específico entre um e outro que é um clima meio normal, assim, mas é que tá muito quente de um lado do rosto e muito frio no outro. O seu cérebro tá, tipo, enlouquecendo nessa situação. Teste de sanidade, por favor. Tô ficar na brincando. meiota. Não precisa. Tô só... Nossa. Tá, eu Mas, pego, César, então... você tá não vou, longe, eu não vou. Eu preciso... Se você precisa passar de um teste de sanidade pra conseguir entrar ali. Eu vou puxar a pinça. Ó. Pincinha, Tiagão. Calma aí. Toma aqui meu frasco. Não usa o seu. Tá, eu pego o frasquinho dele, eu tiro o cristal com a pinça. Eu tenho vantagem por eu ser médica ou... Não. Ok. Mostra o braço aí. Eu mostro o braço, tá tudo fudido pra ela. Aqui. Tá, como é que eu curo ele mesmo? Você tá com a pinça... Você pode me descrever como você tá tentando curar ele, que eu descrevo o efeito. Tá. Eu seguro o braço dele, então. Eu vou na parte que tá rasgada, assim, do braço dele. E eu começo a meio que tentar juntar a pele, assim, devagarzinho com o cristal. E eu vou passando em cima da ferida, assim, retinho. E eu vou passando com muito cuidado com a pinça devagar. Assim. Ai, caralho. Thiago, essa ferida que você tinha tomado 8 de dano nela, você tomou 6, certo? Eu tomei 4. Você tomou 4 nela? Então perfeito. Você consegue fechar essa ferida com perfeição. Ela só cicatriza assim no braço dele. Você recuperou 4 de vida. O seu cristal agora só tem mais 2. Passa um pouquinho nas costas também, pelo amor de Deus. Tá queimando pra porra. Você tem certeza? Tá. Por favor, por favor. Eu levanto assim uma camisa. Assim, Caralho, a cicatriz lá da outra vez tá feia, não, né? mas você nem consegue ver. Tá borbulhando a pele dele assim. Queimou pra caralho. Não, é que ele tem a cicatriz aqui assim do ladinho. Aquele da outra vez lá, que ele foi cortado no outro RPG. Tá, eu ergo assim, aí eu... Putz, Thiagão, tá muito machucado. Eu não sei como é que eu vou passar em tudo isso aqui. Caralho, só passa, tá ardendo pra caralho. Ao invés de usar a eu não consigo pontinha ver. do cristal, eu viro o cristal meio de ladinho, assim. Você e tinha eu feito isso na começo a outra. Você fez exatamente assim. A pontinha não ia funcionar Tá. porque ele vai perdendo o brilho aos pouquinhos. Ele tá perdendo o brilho aos poucos. Se você não se Eu viro apressar, ele ele meio vai de perder ladinho, tudo. então, e eu começo a passar, assim, de ladinho nas costas, assim, eu passo meio Você como se recupera eu mais tivesse com 1 pincel. de vida, Thiago, e o cristal começa a ficar, tipo, muito cinza e só com uma luzinha verde bem fraquinha. Você diz que não tem mais nenhuma energia nesse cristal. Eu acho que já era esse seu cristal aqui, Thiagão. Eu vou... Você quer levar ele? Não tem como colocar um pouco daquela pedra azul nisso daí não, velho. Pelo amor de Deus. Não sei se é uma boa ideia. Eu largo o cristalzinho dele vazio dentro do frasquinho de volta e devolvo. Ainda tá ardendo pra caralho as costas. Bora. Só vamos, pelo amor de Deus. É melhor a gente se apressar, que essa parte aqui, do jeito que tá as coisas, eu não sei o que pode aparecer. Eu só espero que não pareça ele. E ele vai vindo. Pessoal, espera aí. César? Mano, a imagem que eu tenho do César na minha cabeça agora é o cabelo dele todo molhado, de que ele suou muito nessa área quente. Então, tipo, tem alguns fios no rosto dele, assim. O olho dele tá regalado pra caralho e muito suor, assim. Suor de nervoso, suor de calor. O que foi, Ei, César? César, eu sei que você não gosta do frio. Tá tudo bem? Acho que não, Joey. A gente tem que passar por aí mesmo? Não tem outro caminho? Eu acredito que sim. Você quer passar no meio de mim e do Arthur? Você quer que a gente te proteja? Eu não sei, Joey. Eu seguro no ombro dele, assim, nos dois. A minha mão tá tremendo, ele sente isso. O minerador, ele volta pra trás. O que tá acontecendo? Vamos logo! Aí eu falo pro César. Pessoal? Minerador. Esse lugar é todo vermelho, não sei se você percebeu, e vermelho, tipo, me lembra aquele dia lá na Casa dos Assombrados. Só que... Bem lembrado, eu esqueci de fazer esse teste aí, mas agora eu vou Pois deixar é, passar. eu valei ainda. Não, falei no começo. eu vacilei em deixar passar, teria sido legal, mas agora já era. Eu vou te dar um ponto de sanidade, total. inclusive, pelo RP, por ter... Você e o César, na real, ganham um ponto de sanidade. Cada um, por ter feito um RP bom sobre isso. Mas como eu tô com vocês, olhar pra essas pedras não me faz ficar tão com medo, porque eu não quero deixar que aquele dia aconteça de novo. Então é por isso que eu tô... Enfim, que eu não tô tão tremendo assim, mas eu tô tremendo muito segurando ele assim. Seu minerador, Tá. ele tem uns problemas com frio e lugares frios. Você tem alguma recomendação? Seria mais rápido eu chegar por aqui, mas se vocês quiserem...
Eu não sei o que a gente pode encontrar lá indo pelo outro caminho, mas dá pra ir por lá, vai ter mais desses cristal vermelho. Não, pessoal. Eu começo a ficar mais calmo. Eu tenho medo do frio, isso é verdade. Mas eu tenho mais medo ainda de ser um estorvo pra vocês. Então vamos, eu preciso passar por isso. César, você nunca seria um pra estorvo. gente, César. Nunca. Obrigado, gente. Fica no meio, a gente faz uma rodinha. Eu ia sugerir isso, uma rodinha é uma boa ideia. E você ficar no meio da gente. Eu puxo ele assim e, tipo, encosto vir. no ombro dele. Eu vou logo atrás. Fica atrás de mim, Cezinha. Eu começo Carrega a chorar nós um aí, pouquinho, mestre. mano. Eu começo a chorar um pouquinho. O minerador, Eu tô muito feliz. ele vem em direção a você assim. Aqui, ó. Ele tira o capacete, que fica bem quente assim, e coloca em você. Ele fica grandão. Isso aí deve te manter quente um pouco. Obrigado, minerador. É por isso que, na real, esse é um dos grandes motivos da gente usar. Não é nem por tanto pela luz, é mais pelo calor mesmo. Que essa parte aqui é fria que dói. Puta que pariu. Fodeu, Cusco. Vambora, vai. Ei! Obrigado. Ele fala muita Vamos, coisa gente. ruim. Eu sei dar a mão pra Fria você. que ele falou, você viu? Vem cá, Cezinha. Vem comigo. Eu tô chorandinho, mano. Eu não sei Cusco, se que alguém é percebeu, isso? mas eu tô lacrimejando. Eu tô atrás, então. A Nart, o minerador ainda tá com o negócio com o capacete, mas quem tá com o capacete agora é o próprio César. Eu tenho que fazer teste de sanidade pra entrar aí? Não, porque você tá com o capacete agora. Você tá se sentindo aquecido. Ok. Ai, caralho. Que frio. Vamos passar por isso. Ele vai passando, ele vai passando assim, ele tá tremendo. Odeio essa parte. Por que a gente não passou pela outra? E agora eu vou pedir mais um teste de escutar todo mundo. Não, não precisa, porque isso Eu é bem limpo o alto. chorinho assim. Também tá. Vocês... O ferreiro para, desculpa não, o minerador para. Ele fala, não. E vocês começam a escutar. Vocês começam a escutar. Um aspirador de pó. Minerador? E o barulho começa a aumentar. E parece parece um aspirador. muito um aspirador de pó. E vocês ouvem. É igual. Ah, não é possível que isso aqui tá aqui agora. O que vocês fizeram? Ah, meu Deus. Ele se prepara assim e bota a picareta. Se prepara que isso aí é um problema. Cara. O Joey puxa a Tá todo espada. mundo junto. Tô com o Como escudo já assim? na O que mão. tá chegando? Calma, deixa eu só fazer aqui o que vocês estão vendo. É o Suki. Vocês ouvem. Suki? Ah, não. E de repente, do meio O Suki não. da névoa, Não, impossível ser o Suki. vocês veem o que parece ser uma minhoca voando assim no meio do ar. Para de rir do meu monstro! Eu tô rindo do Thiago. Vocês veem, primeiro, que parece ser só uma minhoca balançando, voando no ar. Mas vocês percebem que, na verdade, é uma criatura muito magrinha e toda enrugada, cinza. E ele tem um pescoço muito comprido. Como se fosse. Como se fosse um pescoço de uma girafa, assim. Mas ele é todo mole e fica balançando. Na ponta tem uma boca circular cheia de dentes. E ele tem 4 patas pontudas, cinzas. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu botar ele aqui. Ok. Ele é bem marquinho. Coisa horrorosa. Ah, é o Weaver. Meu Deus, que sucão, Ele velho. vem. E vocês percebem que esse barulho de. Ele tá sugando todo o ar pra dentro dele. Com essa boca redonda dele. A gente vê névoa entrando dentro dele também. Isso. Vocês veem justamente o ar, tipo, sendo puxado fisicamente pra ele. E fazendo esse barulho, ele vem Minerador, o que ele tá rapidamente fazendo? pra cima de vocês. O que esse bicho faz? Calma, eu vou pedir pra todo mundo da iniciativa agora. Que chegou o Suki, mano. Ah, mano, eu só tô falhando. velho. Falei. É possível Não. ser o Suki. Falei. É um sucão ainda, olha o tamanho do bicho, velho. O maior Suki já visto. Não, eu falei. Exatamente. Ai, Tá, eu tirei vamos lá. bom. Eu tirei bom. O Suki, tá bom. 40. Ok, calma. Então vamos lá, quem tirou o Eu vou extremo? ficar muito triste. Acho que ninguém tirou o extremo, não. Ninguém tirou o extremo? Só o Suki, ok. Depois, bom. Nossa, eu odeio o Suki, velho. A pior morte possível.
Eu acho que o César Bom, tem só o mais César. destreza Eu que eu. tirei. César, Liz. Não, o César Liz. Normal. Quem tirou normal? Ninguém, tá bom. Depois é Arthur, Joey e Thiago, né? É. Ok. O último. E o último é o minerador. Vocês veem essa criatura. Ele anda devagar, mas ele é todo. Ele fica balançando um monte no ar com esse pescoço, assim. Ele é bem asqueroso de olhar. É uma criatura muito estranha. Ele é tão estranha, na verdade, que depois de muito tempo vocês precisam dar um teste de sanidade. Mesmo depois, porque vocês estavam bem acostumados a ver coisas estranhas, por isso não estavam mais pedindo. Mas esse bicho é feio. É horrível de ver o jeito que ele se move, assim. É muito estranho. Puta, mano. Ô, e eu ganhei mais sanidade porque todos os meus amigos se juntaram pra me ajudar pra eu não sentir frio. E eu nem tinha amigo quando eu era menor, mano. Vamos lá. Até a sanidade Pior que eu todo não tô mundo. nem zoando, mano. Eu fiquei mal Nossa, feliz. mano. Eu passei, Ah, suave. onde que eu falhei, mano? Eu passei. Eu passei. Ah, eu falei! Nem acredito. Eu nem Tá, acredito. caralho. Então, quem que falhou? Eu, Guaxa ninguém, mas... Guache Arthur. e César. Então, Arthur e Arthur, César, né? Arthur. Isso. Vamos lá. Peraí, mestre, tem que tirar menos, né? Tem que tirar menos, sim. Ah, tá. Isso. Luba. Toda vez que você faz essa pergunta, não é possível. A gente tá cara não aprendeu. no episódio 13. É que pra recuperar tem que falhar, certo? Sim, Então, é isso que eu me confundi. tá. Tanto o César quanto o Arthur tomam 4 de dano de sanidade. Esse bicho é muito que a gente asqueroso, recuperou assim. E o jeito que ele se move é muito estranho. Parece que ele tá todo mole, nem parece que ele é muito físico, assim. A pele dele é toda enrugada, estranha pra caralho. 4, né, mestre? 4 de sanidade, isso, os dois. Show. 4. E ele vem caminhando. 4 é o número. Com esse barulho. E ele vai. Ele chega perto do. Ele não é tão grande assim, na verdade, olhando em comparação assim. Ele chega perto do Thiago e o pescoço inteiro dele estica e tenta agarrar a cara do Thiago. Sempre na cara, mano. Vamos andar de Pro suque bananeira. não, velho. Pro suque eu me recuso. É esquiva ou contra-ataque. Ou bloquear. Não tem bloqueio? Tem bloqueio. Sei. Ah. Calma aí, velho. Falhei. Você falhou? Falhei pro suque. Ok. Porra, Thiagão. Mano, sabe de que é muito matar pro suque porque eu ri dele. Mano, o Suki, ele estica o pescoço e começa a balançar o resto do corpo. E ele prende, você sente que, mano, sabe quando aquelas estações espaciais que prendem umas placas de metal enormes pra Vácuo. não desbloquear do satélite? Ele prende os dentes no seu crânio, no seu maxilar. Você sente que não vai sair nem fudendo. Não importa quanta força você não vai conseguir tirar a boca dele do seu rosto. E ele começa a puxar. E você sente o pulmão, o oxigênio saindo do seu pulmão e saindo pela sua boca e pelo seu nariz. E ele tá sugando todo o ar de dentro de você. Eu quero que você... Agora é o César. Ele tá com a... Mano, ele travou a boca na cara do Thiago. E tá puxando todo o ar. Quanto de constituição você tem, Thiago? Só pra gente ter uma perspectiva. Meu Eu Deus. tenho 70. Você tem uma boa constituição, então, até. Mas vamos lá. Graças a Vamos ver Deus. quanto de ar você tem dentro desse pulmão aí. É muito. O fumante É o capaz. César. Mano, eu ando pro lado pra pegar um pixel e vou atirar no pescoço do O menino bicho é com a enorme. Você nem tem desvantagem porque ele tá grudado no Thiago. Tá, eu vou lançar com a pedrinha vermelha, mano. Pode lançar. Ah, falhei, mano. Você tá nervoso, você vendo. E apesar de ele estar grudado no Thiago, o corpo inteiro dele fica balançando e se movendo muito rapidamente. É realmente difícil de acertar ele, apesar dele ser grande. Você usa o cristalzinho vermelho, você vê ele raspando e derrapando no chão, levantando um pouco de poeira, mas você não acerta ele. Agora é a Liz. Eu vou me mover pra cima e vou tentar meter 2 foiçadas no pescoço do Tá, bicho. você tem que ser aqui pra acertar. Ele é o Thiago. Tá. É uma desvantagem pra cada, né? Isso. E a primeira foi normal, Ok. a segunda eu falhei já. O bicho se mexe muito rápido. Você tenta acertar a primeira, mas ele só mexe o pescoço pra cima, assim, você erra. E a segunda você nem sabe como acertar, porque o pescoço dele tá muito alto, você não consegue acertar nenhuma das duas. Agora é o Arthur. Eu consigo passar pra cá? Oxi. Não, você tem que passar pelo outro lado. Ali você tá bloqueando Tá. o caminho.
Então eu vou passar pelo outro lado. Eu consigo chegar até onde, mais ou menos? Até aqui. Você consegue, tipo, ele tá aqui, mais ou menos. Você consegue chegar de boa. Tá. Até, tipo, passar o minerador um pouco, se quiser. Eu quero acertar o martelo. Pode atacar. Vai. Tá, pera. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Normal. É 2? Não, é só uma. Você não acerta. Ele, mais uma vez, ele tá mexendo o corpo pra lá e pra cá, assim, enquanto tá grudado no Thiago. O minerador olha pra situação. Eu não acredito, não era pra ter deixado ele grudar na cara! Ah, não! E ele vem pra cima do... Ah, não, o minerador é depois do Thiago, então é o Joey agora. Mestre, quão grosso é o pescoço do Não Suki? muito, não muito. Tá. Ele é bem fino, ele é bem magro. Tá. O Joey quer correr pro pescoço, pra uma área que seja segura aqui entre a cabeça do Thiago e a base do pescoço. Ok. E o Joey quer abraçar o pescoço e se... Ok, você pode tentar agarrar. É, ele quer agarrar e ele quer segurar pra tentar trancar esse ar. Ok. Pra que ele não consiga mais sugar. Ok. Você pode tentar fazer um teste de força contra o dele. Ai, caiu o dado! 004. 17 é... Ai, extremo. Ah, não, 17 é bom. Você tenta... Você agarra o pescoço dele, ele é mais ou menos dessa grossura, assim. Você tenta apertar, mas você não consegue fechar o ar, tá? Você sente o ar passando assim e ele não consegue. Vocês olham pro Thiago. Mas eu tô agarrado. Você agarrou no pescoço dele, mas ele tá mexendo assim, você tá só segurando. Pra isso, você soltou sua arma? O que você fez? Soltou sua espada? A minha arma tava coisada. Tá, então você não tá com a espada na mão, ok. Então você tá segurando assim, mas você não consegue fechar. E você sente que é bem duro, ele é bem forte, assim, muscularmente. Thiago, você vai fazer um teste de constituição agora. Mano, vou. Passei com bom. Passou. Ai, Deus. Isso significa que você tinha bastante ar nos seus pulmões. Ele tá sugando bastante do seu ar acima. Você sente que, mano, você já tá começando a ficar nervoso, que você tá ficando quase sem ar já. E vocês veem de fora, o Thiago tá, tipo, ele não tem muito o que fazer. Ele tá tentando tirar essa coisa, tá desesperadamente. E você só vem, tipo, vocês conseguem quase que fisicamente ver o oxigênio dele sendo puxado à força dos pulmões dele. E é uma visão horrível, assim, ele tá todo torto, tremendo. Agora é o minerador, que vai vir com tudo tentar dar uma picaretada no bicho. Por favor. O minerador, ele... Não era pra isso estar acontecendo! Ele dá uma picaretada com tudo, pô, bate no chão, o chão racha, mas ele não acerta o bicho. Agora Porra, minerador. o César. Meu Deus. Mano, eu vou dar um tiro no bicho, vai, de funda. Com um Pode cristalzinho atacar. vermelho. Ok. Deixa eu tomar meu chá Passei aqui, pelo amor normal. de Deus. Você acerta. Ai, velho, pela primeira vez. Um dano. Ah, foi 5 de dano, mano. 5. É. Você acerta, você sente que dói assim, ele não faz nenhum barulho porque ele tá com a boca fechada na cabeça do Thiago, você não consegue mais ouvir aquela aspiração, só ouve ela bem abafada e o Thiago... E você sente que você causou um bom dano assim na criatura. Agora é o Alice. Pra eu bater no bicho agora, tem alguma vantagem pelo Joey tá segurando ele? Não. Ele ainda tá mexendo muito, assim, o Joey tava só tentando espremer ele. Não conseguiu Eu vou dar uma imobilizar. foiçada só, então. Ok. E eu tirei bom. Você acerta. Graças a Deus. Tira esse suco da minha cara, 4 velho. mais 1, 4 mais 1. Eu quero cortar bem entre o Joey e o Thiago, assim, na área de pescoço que tá livre. Você acerta o pescoço, você sente que a sua foice machuca a pele dele, mas você não perfura o pescoço dele. E começa a sair lodo dessa pele cinza enrugada dele. Agora é o Arthur. Ok. Eu vou tentar dar uma outra martelada aqui no corpídio.
Era? Mestre, ó, tipo, o meu tá, tipo, 20 até 8 é bom. E 8, eu tirei 8. 8 é extremo? 8 é extremo. Então extremo. Amém. Você tirou extremo? Amém, senhor. Extremo. Como você quer dar esse ataque? Eu quero acertar o corpo dele aqui com o meu martelo. Eu quero, tipo, chegar assim e acertar Você tá vendo ele pra um lado pro outro, assim, tá tipo vindo pra cá e pra cá, pra cá e pra cá, assim, mexendo bastante enquanto ele suga o ar do Thiago. Você dá uma marretada com tudo, pô, onde estaria uma coluna, apesar de ele não ter. Você dobra ele no meio e você acha que você machucou ele pra caralho, mas não matou. Pariu. Ela tá me Não deu, chupando nem de parou boa. de sugar, Agora ele ainda tá chupando, sim, é o Joey. Não é possível, ele chupa muito. Beleza, o Joey vê que não tá tendo efeito segurar o bicho e ele quer só largar, já puxar a espada aqui e tentar atacar. Não dá, você tem que ou puxar ou atacar. Puxar a espada é uma ação. Eu quero apertar mais ainda, então. Teste de força. Foi bom. Foi bom de novo, mestre. 25. Foi bom? Você faz toda a sua força, você sente que você conseguiu dar uma seguradinha, assim, você diminuiu um pouco o túnel de ar que tá sugando o Thiago, mas você não consegue bloquear o caminho de ar completamente. Thiago, mais um teste de Constituição. Não é possível, mano. Passei bom de novo. Você passou bom? 32, 32, sim, bom. Você desmaia. Pode botar inconsciente. Vocês veem o Thiago, tipo, tentando desesperadamente assim, você vê o braço dele amolecendo. E Thiago, a última coisa que você sente é o seu pulmão completamente sem ar e ele começa a ser puxado pra dentro. Assim, você sente fisicamente seu pulmão sendo esmagado, assim, pela sucção dessa coisa. Você não sabe quanto... Tipo assim, você desmaiou, não sabendo se você vai sair vivo disso. É um minerador. Ele puxa de volta a picareta que tinha ficado fincada no chão. E tenta dar mais um ataque. E ele erra de novo. O bicho, ele fica indo pra lá e pra cá muito rápido. O minerador, ele é muito lentão, assim. Ele tenta acertar, eu odeio esse bicho, que droga! Todos esses bichos! Ele acerta mais uma vez o chão. É o César. Vocês veem o corpo do Thiago, tipo, o corpo do Thiago cai no chão, assim. E o bicho continua sugando de dentro dele, ele desmaiado, tremendo. Funda, tiro de fogo, hein? Foi normal de novo. Normal? Sim. Você acerta? 6 agora, hein? 6 de dano. 6 de dano? É. Você vê a abertura que a Liz tinha feito no corte. E você mira exatamente naquele buraquinho. Você solta o cristalzinho. O cristal entra com tanta velocidade na pontinha que ele perfura o tubo do pescoço e é sugado pra dentro do bicho. Vocês veem a luz vermelha passando por todo o pescoço, chegando no corpo, dando uma mini implosão assim. E ele cai morto. E solta o pescoço do Thiago. Eu já corri em cima do Thiago. Eu tô do lado aqui. Eu também. O Joey larga também e se ajoelha aqui. O Thiago tá desmaiado. Tá. Ele ainda tá com o bagulho no pescoço dele assim ou o bicho soltou? O bicho soltou. O bicho, tipo, eu quando você chego- fez isso, eu chego ele com o tirou o martelo. pescoço e começou a definhar assim na frente de vocês. Lee Senpai, ele vai ficar bem? A primeira coisa que eu quero fazer é checar a pulsação dele. Dá um primeiro socorros aí, só pra ver. Só pra saber, o bicho ele sumiu ou ele tá aqui morto ainda no chão? Ele tá definhando, ele tá aos pouquinhos assim, virando lodo igual todos os outros. Tá. Eu tirei extremo. Você sente, você bota e você fica preocupado, você não tava sentindo a pulsação, de repente você sente bem fraquinho. Tudo. A Ok, pulsação dele tá bem fraca. Eu encosto o meu ouvido pra ver se ele voltou a respirar. Não tá respirando. Tá, eu vou Ele fazer... não tem ar no sistema dele. Ok, eu vou fazer boca a boca e vou começar...
Não, Faz um fazer- teste de primeiro fazer boca a socorro. boca. Pera, você tirou extremo do primeiro socorro já, né? Tirei. Tá, então você começa a colocar oxigênio de volta no sistema dele. E Thiago, você por um momento tinha visto a morte, você aceitou que estava morrendo e você acorda com o oxigênio sendo colocado de volta no seu corpo, assim, no susto. E você levanta. Caralho! Puta que Não pariu. levanta não, porque eu tô em cima e eu vou dar um abraço. Eu vou abraçar esse Thiago. Eu vou chegar e abraçar os dois abraçando. O Joey tá meio... Ele tá ajoelhado olhando a cena, mas ele tá muito mal. Ele tá intacto, assim. Ele achou realmente que tinha perdido o Thiago. Pode Eu tirar, pego- pode tirar eu tô o agachado inconsciente, olhando pode pro tirar o chão inconsciente, Thiago. Eu enfio a mão no bolso e tiro o frasquinho de negócio assim. E fico olhando pra ele Você assim. sente olhando uma pro dor frasquinho. muito forte nos seus pulmões, assim, você tá tendo dificuldade pra caralho de respirar, Thiago. Eu saio de cima assim, desculpa. É, Desculpa. eu tô tremendinho assim no frasquinho, assim. Eu fico segurando a pedrinha. Quer, Thiago? Eu quero muito cigarro. Ah, isso é isso, irmão. Pior que isso aí não fica, viu? Vamos lá, a gente tá quase na porta, ali na frente. E ele aponta assim, vocês não conseguem ver porque só tem névoa, mas ele vira. Tiagão, Sensei, você consegue levantar? Tô bem. Esse aí, a galera aqui da mineração, apelido de Açugada Mortal. Isso é meio obsceno, senhor minerador. Obsceno porque ele suga o ar de você, é horrível. Você acha que vai ficar Eu tinha um bem, amigo Thiago? com esse apelido. Açugada Mortal? Ele era pescoçudo também? Eu não gosto desse assunto. Você acha Ele que vai olha ficar assim, bem, quem Thiago? vocês estão rindo? Ele era. Vamos, gente, vamos. Tenta me levantar. Eu ajudo ele a levantar. eu te levanto também. Obrigado. Lee Senpai, ele vai ficar bem? Eu vou ficar com ele. Eu dou um abraço de novo na Alice. O minerador, ele vem... A Alice começa a chorar. Ele vem andando assim, o corpo do Suki já foi. Ele vem andando até o Thiago. Não se preocupa, viu? Acontece com todo mundo aqui da mineração. Agora que vocês estão virando Lusídio, é quase que uma boas-vindas. Eu acho que você vai gostar de trabalhar aqui. Não, Vídeo. não quero. Você tá brincando, Eu virei? né? Você fez Não é assim, Arthur. Zium. É o quê? Vocês olham pro Arthur Nem fodendo. e de repente algo estranho aconteceu. Nem fodendo. Ele fica com a pele totalmente cinza escura. E vocês veem na frente de vocês Que o estilo! novo Arthur. Você conseguiu! Você fez um! Vocês veem que eu a olho mancha pro dele Thiago. desce. Vocês não conseguem ver, mas ela sai da barba e passa e sobe pelo nariz, assim. Ela é difícil de ver por causa da cicatriz, mas ela tem uma faixa em cima do nariz dele. Arthur, você conseguiu! Você fez o Zion! Joey, velho. Não é legal! Zium. Tem mais um? Aí volta. Zium. Ah, eu fico fazendo zium. Tá, vamos. Viu? Isso aqui dá alguma coisa? Que pariu. Fico tentando soltar alguma César. coisa da mão assim. Quando você não, vê não essa funciona cena, assim. você sente um pouco estranho. Estranho como? Você sente que você tem uma nova habilidade em você que você não sabe se você quer experimentar ainda. Gente, Não quero. se o Arthur San conseguiu, talvez vocês consigam também. É só fazer Zium. Faz Zium. Eu não quero. Não. Acho que eu tô bem, Joey. Acho que eu tô bem. Eu vou deixar pra depois. Ok. Bom, vamos continuar. Thiago, você tá bem? Tô de boa, vou ficar bem. Joey. Vambora, vai! Vai. Oh! Quando você Agora que eu vi! quando você- Ah, mais um virando Lusídio! Tá vendo? Eu gostei da sua mancha no nariz. Lembra um pouco a minha? Olha aqui. Mancha Você no olha, nariz? tem várias manchas Eu tô tentando assim, olhar sem vesgo assim. Ah, eu não... Eu pego a minha espada pro Arthur se olhar no espelho. Olha. Vê se você consegue ver o reflexo. Bom, vocês vão ter tempo melhor? Ô, pessoal, vocês vão ter tempo melhor depois? Vem cá Vamos logo. sair daqui, tá? Tá ficando mais frio. Eu tô. Joey. As áreas de cristal são sempre as piores. Quando É logo aqui na Quando frente, isso vem passou cá. na minha cabeça. E vocês vão se aproximando e vocês finalmente conseguem ver um lugar específico. Uma grande porta de metal na frente de vocês sobressai
dentre a parede da caverna. A porta, ela se assemelha muito à porta de um bunker. Ela é toda de metal, com uma aparência bem pesada. Ela é suja e ela é um pouco enferrujada. E ela não encaixa com o resto da parede, assim. Ela vai um pouquinho mais a fundo, como se estivesse bloqueando um túnel. A textura dela é cheia de arranhões, provavelmente feitos por grandes ferramentas de metal que foram atingidas, assim, tentando abrir a porta. Essa porta, olhando pra ela, vocês sentem um sentimento estranho dela. Ela é imponente. É como se ela fosse a guardiã de respostas muito importantes. Ela não tem nenhum tipo de manivela ou algo pra você segurar. Mas uma coisa chama bastante atenção nela. Ela tem um pequeno quadradinho preto, mais ao lado, 1,5 metro de altura, assim, na ponta esquerda dela. Essa aí, ó. Essa é a porta da caverna. A gente tentou de tudo já pra abrir ela e nunca conseguiu. Nessa daí não, a gente não vai chutar não, Arthur. Ah, era finalmente a minha chance. Se os caras não abriu com picareta, não vai ser com chute que a gente vai abrir. Mas olha a minha coxa. Eu pego o cartão na mão, eu tô com o cartão na mão agora. Ok. Eu acho que aqui tá as nossas respostas. É uma sensação estranha. Eu não sei se... Vocês lembram o papel que a gente encontrou do futuro na caverna? Eu vi o futuro na caverna. Sim. Eu não sei se eu quero, mas... Talvez não seja uma... muita opção. Eu começo a andar, mano. Não seja uma questão de querer. Zium! Eu viro... Você volta a ser o normal? Tá. Peraí que eu tenho que... Excluir esse. Eu acho que é uma questão de dever, Lee Senpai. Eu também tô com medo. Posso ir? Calma aí. É aqui, não? É nessa ponta aqui, ó. É nessa... Ah, é nessa aqui? Eu achei que era aqui em cima. Não, é a porta aqui, de metal. Que tá. todas as mãozinhas estão apontando. Aqui? Aqui, ó. Tá. Meu Deus, as mãozinhas, eu vou enlouquecer. Aqui. Nossa, por cima era muito mais rápido. Aqui, a mão do Arthur, ó. Ele tá apontando ali, ó. O minerador tá olhando curioso pra vocês, assim, enquanto vocês olham a porta. É uma coisa que ele claramente conheceu a vida inteira, assim. Ele tá olhando vocês descobrirem ela, meio que esperando alguma coisa, assim. Seu minerador, Hã? Quê? eu não sei se é seguro o suficiente você ficar aqui quando a gente fizer isso. Na verdade, eu não sei se isso vai abrir a porta, mas... Eu vivi aqui minha vida inteira com essa porta de trás pra frente. Ninguém conseguiu abrir. Se ela abrir, eu quero estar aqui pra ver, com certeza. Não vai ter nada que você fale que vai me tirar daqui. Mestre, tem algum furo na porta ou eu encaixo? Dá um encontrar, por favor. Eu posso ajudar a Liz? Joey. Eu tirei 6. Você vê que naquele quadrado preto que tem do lado, embaixo, tem uma frestinha fina, bem embaixo desse quadrado preto. Bem sutil. Você quase não consegue enxergar, parecia um dos arranhões. Gente... Posso fazer isso? Só vai. Eu saco a espada. Eu boto escudo. E a funda já Segura tá o martelo aqui, ó. assim, com as duas mãozinhas. A funda já tá aqui, ó. Ok. Me deem cobertura. E eu coloco, assim, o cartão. Você vê que o cartão encaixa exatamente no tamanho da frestinha. Você desliza o cartão. Você sente que tem algum tipo de encaixe. Brilha uma luzinha vermelha, como se estivesse escaneando o cartão. E a gente vai pro intervalo agora. E voltamos em 5 minutos. velho. E a gente volta em 5 minutinhos pra ver o que acontece com Se o essa cartão é porta. de crédito ou débito. Vamos nessa. 5 minutinhos, estamos de volta.
Estamos de volta para o Segredo na Floresta. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo. Obrigado a você que está assistindo a gravação ou a reprise. Obrigado especialmente a quem se inscreveu com o Prime para apoiar esse projeto maravilhoso, para poder escrever no chat, ter os emotes exclusivos. Amo fazer isso e fico muito grato de vocês estarem apoiando desse jeito. Muito, muito, muito feliz. Dito isso, vamos voltar Vai dar muito para os ruim nossos camaradas aqui. Eu sou um camarada. Você é um camarada que tá Você na não é frente meu de uma camarada. porta numa caverna. E essa porta na caverna acabou de receber um cartão. Você quer muito me matar hoje. Crédito ou débito, Tiagão? Tô brincando. Vocês veem então Alice tremendo, todos vocês extremamente ansiosos, o minerador olhando, curioso. O cartão entra, engata em alguma coisa, um barulho leve de algum tipo de máquina parece ser escutado de dentro da porta. E de repente, a tela preta, o quadrado preto, liga. E aparece apenas o símbolo espiral desenhado com um LED verde. E uma voz robótica é escutada. Bem-vindo, ferreiro. O minerador, ele olha. Que isso? O que é isso? Eu não sei. Ferreiro? Não foi eu que falei. Ferreiro? Ele era o ferreiro mesmo. Não é que isso funcionou? Ele Como é que chega uma perto tecnologia assim. foda dessas assim? Ele olha pra porta assim, ele empurra, bate nela. E agora? Bom, não sei. Liz, tenta mexer no painel. O painel onde acendeu. Eu toco a mão assim no painel. Você toca exatamente onde? Como você toca nela? Eu encosto a minha mão, assim, eu não encosto os dedos. Você encosta- Eu encosto a minha mão. Aonde? No painel, no símbolo. Você encosta no centro do símbolo? Isso. Como assim encosta a mão e não os dedos? Não, tipo, eu não vou usar só a ponta do dedo, eu vou usar a mão, assim, tipo, eu Tá, vou encostar a você mão. encosta a mão e quando você coloca a mão no símbolo, você vê que os dedos seus que encostaram naqueles pequenos símbolos nas pontas fizeram esses símbolos especificamente brilharem. Você tem alguns símbolos do espiral brilhando. Eu não sei se a gente precisa de uma combinação. Eu começo a encostar os dedos nos outros símbolos, os que não acenderam. Quando você encosta no símbolo, você aperta um símbolo, ele brilha. Ele fica mais forte que os outros. E você vai fazendo até você ligar todos os símbolos e estão todos ligados. Nada e nada acontece. Eu acho que tem uma ordem específica. Mas... Ou isso, ou todo mundo tem que tocar ao mesmo tempo. Pra todos Então, acenderem juntos? São quantos símbolos, ô mestre? 5? São 15. Puta que pariu. Será que a gente não tem que fazer da forma Luzidio? Zium! Aí São eu 15 viro símbolos. Como é que a Luzidio. lista acendeu todos, então? Arthur, se você der um refresh na sua ficha, você vai ver que agora o botão de virar e desvirar tá disponível pra você. Yes! Nossa, muito chique! Tá, eu virei. Aí eu quero você quer passar tentar o dedo assim, também. Adussa? Ó, Eu passo o dedo. você pode também salvar, Arthur. Eu salvei. No seu modelo, tá? Aí você vai puxando quando você quiser. Tá, eu vou deixar. Ah, eu vou desvirar de qualquer forma, mas eu só quero virar Meu o Luzidio e Deus! passar. Eu nunca... Cara, não Depois de existe- todo esse tempo, justamente vocês... Como que eles conseguem energia pra alimentar isso daqui? Não faz o menor sentido. Isso aqui é uma caverna. Seu tuberço não tem energia elétrica. Mas olha o tanto de energia que Talvez tem. O não tenha cristal, energia o cristal de elétrica. fogo. Esse cristal aqui azul que eu nem sei o que faz. Será que eles acharam um método de converter isso pra energia elétrica? Vocês não acham que é a tal da EP que alimenta esse lugar? A energia que eles tiram de Santo Berço? Extrato poderoso. Você não tem o... Olhando pro painel, você não tem uma foto do símbolo aí pra gente ver Eu posso botar uma foto do símbolo aqui, sim. Pra gente ver Eu devo ter as alguma coisa fotinhas aqui. de cada um? Eu devia ter Mano, upado uma mas foto se- do símbolo, sim. Se Peraí. são 15 símbolos, como é que eles conseguiu acender todos se ela só tem 10 dedos? Não, ela foi apertando. Como Ela assim? foi apertando, Ah, né? eu achei que tinha que manter. Não, você aperta e você Não, você liga clica, o fica. símbolo. Ah, pode crer.
É o hacker, gente. Vou pegar uma Ninguém me arte do contou isso, Faz o mano. seguinte, abre na live que eu vou puxar pra live o símbolo. Sim, senhor, Tá. mestre. vocês terem Eu um não aspecto consigo dele. puxar os objetos salvos. Eu acho que eu não tenho permissão. O que você quer puxar? Eu queria dar uma olhada nos meus documentos. Tá. Eu vou puxar um documento que tem o símbolo, aí fica mais fácil pra todo mundo, na verdade. Tá, pode ser. Ó, eu vou puxar aquela carta da... Ó. Calma, onde fica a carta? Aqui. Itens. Comecei a me perder aqui na quantidade de informação. Vamos lá. Casa na floresta. Pessoal, Boa. talvez não seja exatamente uma ordem. Talvez... Obrigada, isso que eu queria. Pronto, vocês têm Talvez o ferreiro todos esses devesse símbolos tocar aqui e abrir. A É, voz não eu- disse bem-vindo, ferreiro? Mas era aquele outro ferreiro, lembra? O velho louco? É, eu acho que o ferreiro muda. Mas talvez seja uma questão de posição, tipo, só quem é o ferreiro de Santo Berço consegue abrir esse lugar. Ô, Luzídio. Aí eu passo o dedo assim em volta. Será que a Você combinação é um passa o segredo? dedo e os símbolos vão desligando onde você passa. Bom, eu tenho certeza que o ferreiro nunca sabe disso, porque eu saberia, eu passo muito mais tempo na... Ele, na verdade, nunca vem pra cá. Se alguém soubesse dessa porta, seria eu, mas... Não faz sentido isso. Será que a Tentar ordem... desenhar uma espiral aí, não? Será que a ordem dos botões é passada de geração em geração, de ferreiro pra ferreiro? Ou será que a gente não tem que seguir essa caldinha aqui, ó, onde tá vindo aqui, ó, O próprio- meu dedinho, ó. o próprio aqui, ferreiro e aí falou acaba que- aqui, ó, nesse símbolo. O próprio ferreiro falou que tinha um monte de segredos em Santo Berço. E se um dos segredos for a ordem dos símbolos? Ah, A ideia do Arthur não é ruim. você aí, cabeludo. Oi. Bom, pra ser honesto, não era esse... Não era isso que a gente veio fazer aqui, né? Veio ver a porta, mas como ela não abriu... Pelo menos... Vocês foram diferentes de todos os Luzídios, de todos os Ignoros até agora. Nunca vi nenhum Ignoro que teria feito alguma coisa assim. Eu não sei se o ferreiro vai ficar bravo comigo de eu fazer isso, mas... Já que a gente já tá aqui do lado... Existe um segredo de Santo Berço que vocês ainda não sabem. É a última coisa que a gente fala pra um Luzídio antes da aprovação. Vocês viram aqui na caverna os 3 cristais de Santo Berço, né? Sim. Sim. Bom, na verdade existem 4. Ah. 4? E o que o último faz? É difícil de explicar. É mais fácil vocês mesmos verem. E ele aponta pro lado esse caminho que segue reto. Que tem um caminho que vem pra cá. Tá bom, vamos lá. Pessoal, são- Você vai são com a 4 gente? Claro! Eu tenho que Pode mostrar pra deixar, vocês. Joe, então. Eu te protejo do 4. Normalmente vocês teriam que ficar aqui por muito mais tempo, entender todos os rituais de Santo Berço, conhecer todos os Luzídios. Nem mesmo a enfermeira viu isso, nem mesmo a enfermeira sabe disso ainda. Mas já que vocês já estão aqui e parece que vocês sabem de muito mais de Santo Berço que nós mesmos, talvez vocês saibam dizer alguma coisa sobre os cristais também. Tá bom? Vamos lá. lá. Ele vai caminhando com cautela assim. Vocês vão... Ele aponta pra frente assim. É melhor você, cabeludo, porque está com o capacete. Pra iluminar aqui é mais escuro. Ah, tá. Fica Eu- perto de mim, Eu Cezinha. vou na frente. Eu quero ficar E lá você do vê Thiago. que a caverna Não, vai Thiago, descendo um pouco. Ela começa a descer mais. E vai ficando cada vez mais escuro. Eu vou... Posso ir indo? Claro, não, a gente tá todo mundo aqui. É só pra você ir iluminando. Tá bom. Joey. E afunda na mão. O que eu afunda posso na mão. dizer é... o último processo de se tornar oficialmente um Luzídio em Santo Berço é criar a conexão com os cristais. Com esses cristais. E quando vocês começam a se aproximar dessa área, peraí. Todo mundo dá um escutar, por favor. Começou. Ah, velho, vai ser o Suki 2. Vai ser o The Mega Suki. Eu falei. Mega falhei. Passei normal. Passou normal. Thiago, você que tá na frente junto com o César, você começa a ouvir um barulho. Um barulho de... Como se alguém estivesse arrastando algo na pedra. Rapaziada, todo mundo fica preparado que tem alguma outra coisa ali na frente. Você tá vendo O alguma que que coisa? houve? Uma coisa. Eu saco Tô as coisas. escutando. O que eu tava... Pera, o que houve? Quarto cristal, não vai ter nada de bom aí.
Eu acho que tem Não, algo. Não, aqui não tem. Aqui nunca tem nada. Do que eles estão falando? Eu não. Peraí. Mercador? Shh. Alguma coisa tem. Todo mundo dá mais escutar, por favor. Falei de novo. Nossa, eu falei mais ainda. Que Tirei horror. 007 agora, mano. Tá, César, você também escuta. Tá normal de E novo. como você tirou extremo, você percebe que é um barulho metálico, como se alguém estivesse arrastando algum metal no chão. Tipo, cravando Gente. ou desenhando na pedra. E o minerador, ele... Eu tô escutando também. Um barulho Tem de metal. Tem alguém aqui dentro? Como assim? Ah, não. Não é pra ter ninguém aqui dentro. Como assim? Eu devolvo o capacete pro minerador. Toma. Tá, vai pra frente, eu não no consigo caminho, passar. minerador. Vocês dois estão, tipo, bloqueando o caminho, assim. Eu chego aqui pra frente do Thiago pro minerador passar. Eita, quem subiu em cima de mim? É aqui que os cristais Gente, ficam. São os cristais... Oh, porra. Aqui é onde ficam os cristais de Santo Berço. Não. Vocês conseguem ver um pouco mais amplo aqui, a névoa não é tão espessa. Vocês veem esse amplo lugar. Vocês conseguem ver uns cristais que são pretos. Eles emanam uma energia preta, assim, quase como se eles emanassem um pouco de escuridão, mais um pouco à frente. Aqui a névoa é menos espessa Mas que eles no estão bem resto da altos. caverna? Aqui a névoa é menos espessa que o resto da caverna, sim. Mas ela ainda tem névoa. E vocês estão escutando ecoando esse... Ok, minerador, você vai na frente ou é pra gente ir? Vamos junto, eu não sei. Vamos junto, vamos. vamos junto. Vamos junto, vamos. Gente. Vocês vão passando. E, Thiago, dá um encontrar. Tudo bem, Joey. E o Cezinho que tá atrás? O Thiago e o César vão Bom. encontrar, sim. Bom. Muito bom. Pirâmide bom. Red. Eu fui bom também. Você consegue ver mais cristais desses e você vê uma grande pedra, um grande cristal desse, o maior de todos, está no chão. E do lado dele, você percebe que é de onde está vindo a fonte desse som. Você vê o que parece primeiro ser um pedaço de cristal, mas você olha direito assim, você se aproxima um pouco na névoa e você percebe que parece que tem alguém sentado do lado desse cristal. E ele tá cravando uma coisa no chão. Uma silhueta, você não consegue ver quem é. Gente, Tem alguém o que vocês sentado estão ali. vendo? Pare. Tem uma pessoa ali. Todo mundo fica posse. Ei. Vocês estão falando, Qual a probabilidade de ser o porteiro? vocês vão se aproximando assim pra ver chegar mais perto. E vocês veem não é bom. essa silhueta levantando. Uma silhueta magra, com cabelo bagunçado, segurando uma faca na mão. Ele se vira em direção a vocês e dá alguns passos pra frente. Thiago, Ela escuta. também Vocês escuda. reconhecem instantaneamente as faixas descendo dos olhos, uma descendo da boca, a roupa marrom com as mangas puxadas e os olhos pretos. O porteiro tá segurando uma faca com manchada de sangue na frente dos cristais. Deixa eu puxar ele aqui só. Ele agora tem uma luva na mão. Uma luva que vocês não tinham reparado antes, mas que agora que vocês sabem, provavelmente foi uma luva que ele usou pra esconder a mordida que o ajudante deu nele. O minerador. Porteiro! O que tu tá fazendo Não é aqui? Minerador, não é ele. O porteiro, ele fala: Eu sabia. Eu sabia que eles iam trazer vocês aqui depois do que eu fiz. Que história é essa, porteira? O que você tá fazendo aqui, mano? Então você veio se esconder aqui na caverna? Ele aponta a faca na direção de vocês. Desculpa, minerador. Eu não tenho como deixar esses ígnoros tocarem nesses cristais. Eu não posso deixar. Por que você não pode deixar? O que tem de tão especial neles? O minerador, ele olha pro porteiro assim. Você cometeu um grave erro vindo pra cá, porteiro. Agora eu vou ter que lidar com todos vocês de uma vez só. E ele pega a cabeça do César e enfia a picareta com tudo na costela. César, você toma 7 de dano.
E eu quero que todo mundo dê iniciativa. Eu tô com lesão grave? Sim. Tirei iniciativa boa. Normal. Eu tirei extremo. Eu tirei normal. Tá, extremo. Só Liz, Eu. ok? Bom. Ninguém. Normal. Ordem de destreza. César, Arthur. Acho que é o Arthur Tá. primeiro. Arthur, Eu tirei bom. César. Desculpa, eu tava em choque Joey, aqui. tá. Thiago, É o Thiago antes do Arthur. sim. Eu tenho menos se você. Você Tá. É, mas tirou bom. Tá. A ordem agora é o minerador de novo. Não, pera, Liz, quantos de destreza você tem? Eu tenho 7. É você. É você primeiro. 7, 5. Você descontou a armadura, ô César? Sim. Ô, eu descontei. Eu tomei 7, né? Ele tomou Eu tomo 7. 5, eu tô com 6 de vida. Mas mesmo assim, elas são graves. Eu quero dar 2 foiçadas no braço do minerador que tá com a picareta na mão. A uma picareta tá desvantagem cravada cada na um, costela do César ainda. E você tem desvantagem nos 2 golpes. Uma desvantagem só em cada um, né? Uma desvantagem em cada um, sim. Tá. Tá, o primeiro foi normal. O segundo foi... Não, o segundo foi bom. Eu tinha tirado o extremo, mas daí foi bom, caiu bom depois. Tirei um bom e normal. Ok, calma. Do primeiro golpe. Você tirou bom no segundo? Tá. Sim. O primeiro você acerta. Pode dar o dano. Mas o segundo, ele bloqueia o seu braço e te dá uma cotovelada com o bloqueada dele. Tá. Eu tirei 2 mais 1 no primeiro golpe, tirei 3. Você toma 5 de dano da cotovelada dele. Ele dá uma cotovelada absurda no seu nariz, ele quase quebra o nariz assim, dói pra caralho. Mas você toma 5, que diminui 2 de armadura, é 3. Podia ter sido mais fácil, merda! Agora é ele. Ele vai tirar a picareta de que tá na costela cravada do César e vai virar na Liz, que acabou de acertar ele. Liz, contra-ataque ou esquiva? Eu vou esquivar. E eu... Pera, quanto que eu tenho de esquiva? E eu tirei bom. Bom. Você consegue pular pra trás a tempo. Você vê aquela lâmina vermelha com a mancha daquele bicho ainda. Shum, pum, bate no chão e racha o chão. E você olha agora, ele olha pra cima com fúria. Ele tá puto. Você não reconhece aquele mesmo grandalhão, brincalhão que tava antes. Ele se revelou outra coisa. É como se ele tivesse se transformado num monstro só pela mudança de expressão dele. Agora é o Thiago. E o porteiro, você vê ele desesperado assim. Não, eles não! E começa, ele tá vindo correndo pra direção de vocês. Era o porteiro falou isso? Sim. Tá. Minha jogada é tirar o César de perto de mim. Eu quero puxar o César e ficar na frente dele. Tá, teste de força. Falei. Você não consegue então. O César ainda tá aqui. O César, ele tomou. entrar na frente? Ele tomou. Você não conseguiu, não. Ele tomou esse golpe nas costas e ele ainda tá meio em choque, tentando entender o que tá acontecendo. Eu dei uma boa gritada, mano, de dor, velho. Sim, ele gritou e tá em choque, tentando entender o que tá acontecendo. Ele tem um buraco na costela dele. E agora é o Arthur. Tá, eu entro na frente da Liz e aí eu tento dar uma martelada no Você precisa usar um teste. Tá, não, pera. A Alice pulou pra trás e você pode entrar, sim. Pô. 20, certinho, cravado. Deixa eu ver aqui. Acho que é bom. É bom. Você acerta.
10. 0, certinho. Você deu 10 de dano. Sim. 10. Você vê, ele enfiou a picareta no chão assim, quando ele pulou, você aproveitou e deu uma marretada na cara dele. Desgraçado! Assim. Pum! Ele tomou assim, você amassou assim, você quebrou alguma parte do crânio dele e esmagou um pouco ele. Filho da puta! E ele vira com raiva pra você. Agora é o César. Tá. Eu viro. Eu sabia que não dava pra confiar em vocês. Gente, não confio em nenhum deles. E aí eu corro pra trás, pra longe. E, mano, eu vou pegar o cristal verde e passar no meu buraco, mano. Tá, pegar o cristal e passar é uma ação inteira. Tá bom. Pegar o cristal é uma coisa. E usar... Não, tudo bem, pode dar de uma vez só, eu deixo. Deve ser muito Eu pego o cristal na minha luvinha e passo na minha costela. Tá, faz um teste de primeiro socorro, por favor. Puta que pariu. Esse aqui quer me fuder, mano. Passei! Ok, Eu tirei, pode dar foi normal. Pode dar um normal. Pode dar cura, um D6. Um D6? Você já tinha gastado o cristal antes? Não. Tá, então pode usar. Um D6. 6. Você cura totalmente aquela ferida na sua cara, você falou? Foi na costela. Foi na costela, é isso. Você pega o frasco assim, tirando rapidão, você enfia e passa na costela e, mano, você botou perfeitamente do tamanho da ferida, sua ferida começa a se fechar completamente. Já era meu cristal, né? Já era seu cristal, sim. E, no momento que você faz isso, você olha para suas mãos e elas estão cinzas escuras. E o seu cabelo Mas ele não tá de luva? completamente branco. Tudo bem. E o seu cabelo você não precisa clara, desculpa. E o seu cabelo tá completamente branco. Com faixas circulares de um lado do rosto. Esse é você estiloso. Agora. Eu quero meu cabelo branco. Aqui, César Novo. Uau! Que da hora, mano! Nossa, velho. Nossa, eu fiquei muito zica, mano. Esse é o novo César. Ok, agora é o Joey. O Joey vai... O minerador tá olhando pro Arthur, certo? O minerador tá olhando pro Arthur, sim. O Joey vai passar correndo aqui. Não pode passar que o Thiago tá de frente pro... Tipo, ele tá... Você tem que passar por trás. Beleza, eu passo por trás pra ficar atrás do minerador e eu saco a espada e fico pronto. Tá. Agora é o... Alice. O porteiro tá vindo correndo com a faca na mão, assim, pra cima do... na direção que ele tá indo. Nessa reta. Eu quero parar entre o porteiro e o Thiago. E eu olho pro porteiro e eu digo: quem é você? Ele tá correndo. Agora é o minerador. E ele eu me coloco assim com os braços abertos. Pra ele tá correndo, ele só falou: eles não! E tá correndo com a faca pra cima de vocês. E ele vai virar no Arthur, que ele tá puto. E vai dar uma picaretada nele. Eu vou desviar, mas provavelmente você tirou isso, tremeu, eu tô morto. Eu passei bom. Mano, a música. Arthur. Nossa. Você vê esse maluco, esse homem enorme, colossal, olhando pra baixo, na sua direção. E o olhar dele emana puro ódio. Ele levanta a picareta com as duas mãos. E ele levanta em cima da própria cabeça, olhando pra baixo pra você. Você se sente como um inseto, desesperado, sem saída. Você ouve desesperado, você ouve abafado o som de alguém gritando. Provavelmente um dos seus amigos, que percebeu o que tá prestes a acontecer. Ele desce a picareta. E a última coisa que você vê é a ponta manchada de sangue dessa enorme picareta descendo na direção do seu rosto. E depois... nada. Escuridão. Até você ter coragem de abrir seus olhos de novo. Na sua frente, você vê o rosto dele manchado de sangue, o seu sangue. E você olha pro lado
e atravessando do seu ombro, passando pela sua axila, a picareta enorme, cravada na sua carne. Você não sente nada, você não tá nem sentindo nada, você não sente dor, seu cérebro nem processou o que tá acontecendo ainda. Você vê as mãos dele deslizando e soltando a picareta que tá cravada em você. E ele bota uma mão no seu pescoço e enfia a outra dentro da ferida. E ele começa a abrir e rasgar você. E é nessa hora que o seu cérebro ativa e você finalmente percebe o que tá acontecendo. A dor é indescritível, ele puxa com raiva e rasga a sua carne e arranca completamente o seu braço fora. O seu sistema nervoso inteiro entra em pânico, começa a gritar desesperadamente. Você não sabe o que é dor, o que é sentimento mais. Você cai no chão, sangrando, na frente do seu braço, decepado. Você tá morrendo. Tá. Eu posso fazer uma minação? Eu quero olhar pro pessoal assim e começar a chorar, só isso. Você tá urrando de dor, você não consegue... Tá, então eu tô gritando. Você tá, tipo, olhando pro seu braço que foi arrancado e ainda tem uns espasmos musculares. É o Thiago. Eu grito, filha da puta! Com a espada e vou tentar matar ele, velho. Tentar matar o você tá com 0 de vida do Arthur. Tá. Tá. Nossa, não fala que isso é extremo, por favor. Ah, é bom. Você acerta. Graças a Deus, por favor. Tirei 2 na espada, velho. 2 de dano? 2 de dano. Você tá um pouco em choque com o que você acabou de enxergar na frente de você. O minerador acabou de arrancar o braço do seu amigo na sua frente. Ele desmaiou, ele tá sangrando. Provavelmente ele tá morto. E você você ataca assim, sem nem entender direito o que tá acontecendo. Você tá em choque. É o Arthur, que vai ter que dar um teste de constituição agora. Pra ver se você morre. Quantas constituição você tem? 59. Eu vou tenho que tirar fazer o menos. seguinte. Você quer jogar com todo mundo ou você quer jogar sozinho? Eu quero jogar sozinho. Tá. Você tem quanto de constituição? 59. 59. Você tem que tirar menos de 59. Nossa, eu nem taquei ainda e tô... Pera. Eu tirei 55. Não! Ah, meu Deus! Você ainda tá vivo, mas você tá prestes a morrer. E agora é o César. Já era pro meu cristal, né? Você tá sem cristal, sim. Então eu vou chegar perto do minerador. Sai de perto dele, filho da puta! E vou dar uma funda nele com um tiro vermelho, mano. Ok. Você tem vantagem que tá queima-roupa. Tá. Ou foi normal? Pode dar o dano. Graças a Deus. Foi 4 mais 3, né? É, foi 7. 7 de dano? É. Você tá puto, você puxa o cristal com toda a sua força, você solta e o cristal enfia no olho dele. Ele e fica cego do olho, queimando com o cristal vermelho. E ele vira com raiva, o rosto dele completamente vermelho com o sangue e o cristal que tá no olho dele. É o Joey. O Joey quer atacar ele com a katana. Pera, agora é o porteiro. O porteiro, ele viu que a Liz tá na frente dele. Ele viu o que acabou de acontecer, ele... Sai da minha frente! E empurra a Liz pro lado e vai correndo em direção ao Arthur.
Liz, faz um teste de destreza, por favor. Eu tirei normal. Normal, você cai pra trás com um empurrão fortíssimo dele. Ele só empurrou pro lado assim, correndo. Você cai de costas. Vocês veem ele enfiando a mão dentro da roupa dele e puxando um frasco de vidro. Ele quebra com a mão, vocês veem os cacos de vidro entrando na mão dele, sangrando. Ele abre a boca do Arthur e enfia com um monte de caco de vidro um cristal verde na boca dele. Arthur, você tá estabilizado e inconsciente. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Quem viu isso acontecer, mano? Eu vou dar uma funda. A Liz e o Thiago viram. Ah, não, eu vou bater no porteiro, tá louco, mano? Agora é... Pera, Arthur... Agora é o César. O César acabou de ir. novo? É o Joey. É. O Joey vai atacar com a katana. Pode pegar. Eu tirei extremo. Você tirou extremo? Posso descrever meu ataque? Pode escrever seu ataque. O Joey quer se aproximar. Se ajoelhar. Não se ajoelhar, ele quer meio que se arrastar. Porque ele quer cortar ele quer acertar a perna esquerda dele. Tá antes bom. de ele... Enquanto ele tá vindo pro César. Tentar cortar fora, no caso. Mas Você não quer sei tentar decepar a perna dele, tá. Faz um teste de força pra mim então também. Mestre, foi bom. Foi bom? Eu tô com o coração acelerado. Você consegue... Você sente... A sua lâmina entra fundo no joelho dele, assim. Você não atravessa, mas você fodeu a perna dele pra caralho. Você enfia com tudo, assim. E ele já tava puto com o cristal vermelho. Ele... Vermes! Mas ele tá de pé ainda. Puto pra caralho. Ele tá muito ferido. E agora é a Liz, que não tem acesso a ele. Você tá deitado, na verdade. Você caiu no chão. Você tem que levantar se você quiser fazer uma ação. Uhum. Tô pensando, calma aí. Tá, assim que o porteiro me empurra no chão, eu começo a me levantar e vou correndo na direção dele e do Arthur, na verdade. Porque assim... Eu quero, tipo, visualizar se ele fez mesmo o que eu vi, assim, que ele fez. Você só olha pra mão dele cheia de sangue, assim, a boca do Arthur cheia de sangue também. Ele tava com sangue também do braço dele decepado. Ele ainda tá jorrando muito sangue. Se ele não for cuidado, ele vai morrer. Mas ele não precisa mais dar um teste de constituição toda a rodada, porque ele foi estabilizado pelo cristal verde na boca dele. Você não sabe disso, você só viu que ele enfiou um negócio na boca dele, assim, e tava assustado. Agora é o minerador. Mas eu tenho informação de que ele tá estabilizado por causa do doutor que me contou que estabilizou você a placa imagina, do você cristal. imagina isso. Perfeito. O minerador, ele tá puto. Ele puxa do bolso dele, assim, um frasco de vidro de cristal verde e bate com tudo na perna dele. O cristal de verde dele é bem grande. E você vê aquela puta ferida que você tinha feito na perna dele fechando. Não é possível. Filho de uma puta. Você vai se arrepender! Vocês vão todos se arrepender! E agora é o Thiago. Eu tento dar outra espadada nele, velho. Pode dar. Ele ainda tá sem a picareta, que tá cravada, que tá do lado do corpo do Arthur. Tá. Passei, normal. Normal? Vou normal. Você vai dar a espadada, ele segura a sua espada com a mão e te dá um soco na cara. Beleza. O cara é um Rambo. Você toma 4 de dano. 2, então. E você vê a mão dele sangrando, assim, ele segurou a sua lâmina com força e tá sangrando a mão dele. E ele tá... Mano, você nunca viu uma pessoa tão furiosa na vida, assim. Agora é o Arthur, que não faz nada porque tá deitado. É o César. Bora, funda vermelha, mano. Vantagem de novo, né? Com vantagem de novo. Tá, normal 1. E 20 foi bom o outro, mano.
Pera aí. É como se tá perto dele, se tá suscetível a contra-ataque também, tá? Você acerta. 2, 5 de dano. 5 de dano? Ok. Você vê que esse cristal, ele passa raspando no ombro dele, machuca assim, mas não causa tanto dano quanto o do olho, obviamente. Agora é o porteiro. O porteiro, ele vira pra Alice. Você tem algum outro cristal? Você tem cristal aí? Eu Ele começa- saco o meu cristal verde e taco na mão dele. Tá, essa foi a sua rodada, né? Você faz a sua rodada agora pra fazer a dele, ok. Ele pega o cristal, ele faz a mesma coisa, ele quebra na mão e enfia na ferida do braço dele. E você cura 2 de vida, Arthur. E a sua ferida começa a fechar mal, fica bem feio, uns pedaços de braço meio torto assim, mas você não vai mais morrer sangrando. Agora é o Joey. Eu tô com a espada na mão, né? Ela não ficou ali no joelho, né? Eu tirei, Sim, né? você tirou, você arrancou, Eu vou fazer a mesma ação de novo. Continuar atacando a perna dele. Mestre, eu posso me mover? Não. Porque Já que eu gastei minha você rodada não podia pra se dar mover, o- porque você fez a ação. E essa foi sua ação de movimento e de fazer, porque você adiantou Ok. ela. Não, tranquilo. Mestre, eu passei normal. Você acerta. Você tenta de novo bater no mesmo lugar, só que você bate mais pra baixo. Ele tem uma armadura na canela. E você só bate na armadura e volta a espada instantaneamente. Você não causa nada nele. Agora é o Alice, que foi a ação dele. Minerador. Puto, olha pro César e tenta agarrar ele. Vou esquivar, mano. É força. Pode? Não, destreza, Força? destreza. Pode ser esquiva. destreza? Eu deixo esquiva. Eu preciso de destreza. Esquiva. Tá. Falei. Você vê o minerador puto, ele vem pra cima de você, te agarra. Meu mouse parou. Te agarra pela cabeça e começa a te arrastar pra cá. Ele tá te puxando pelo cabelo assim. Vem cá! E ele tá te levando pra algum lugar. E tá doendo pra caralho. Você tá sendo agarrado, você tá sendo puxado pelo cabelo. Aí eu começo a tentar tirar. Me solta, filho da puta! Agora é o Thiago. Quero puxar o braço dele de volta, minerador. Tá, você tem Pra que vir ele aqui não- e fazer um teste de força contra ele. Sim. Mamei, mas vamos, né? Solta, meu amigo! Falei. Você tenta segurar, mas ele é muito forte. Ele puxa e quase arranca alguns pedaços do seu couro cabeludo assim, César. E tá doendo pra caralho. Muito. Vocês vão puxar pelo cabelo. Tá doendo muito. É o Arthur, que tá morto. César. Morto não, né? Semi-vivo. César. Sou eu de novo? Não, eu tomei agora, né? Você tomou, Eu tô de costas. Existe alguma chance de eu virar pra ele? Ou não, Você né? pode virar e tentar. Você pode tentar virar, sim. Você pode tentar virar seu corpo. Ele tá te puxando pelo cabelo. Tá, eu posso... É que eu não sei se funciona, provavelmente não, mas... Eu poderia pegar, tipo, umas 3 pedrinhas vermelhas e atirar 3 de uma vez? Com 3 vantagens em cada uma. Nossa. Não, então vai uma só. Uma vermelha. Você não consegue atacar direito, você vai ter desvantagem de estar sendo puxado também. Ah, é? Então de qualquer forma eu vou ter desvantagem. Sim, mas se você tentar tirar 3, você vai ter 4 desvantagens em cada uma, porque vai ser uma desvantagem de ser puxado em cada uma delas. Entendi. Não, então eu vou... Teste de força pra sair. Teste de força Pode pra ser? sair, você vai tentar abrir a mão dele. É. Tá. 30. Foi bom, mano. Foi bom? Ele também tirou bom. Você não consegue. Você segura, ele é muito forte e ele tá fechando. É foda você abrir a mão de uma pessoa fechada no seu cabelo. É o porteiro. O porteiro... Ele tá olhando pro Arthur assim, ele olha pro minerador, ele vê que o minerador tá levando o César pra algum lugar e ele pega a faca. Não faz isso! Nem fuderam! E vem correndo e tenta cortar o seu cabelo. E ele tirou 92.
Ele não. Meu Deus. Ele só tenta. Mas ele não consegue acertar. E agora é o Joey. Mestre, ele tem armadura nas costas, minerador? Não, é exposto, assim, mas isso não conta pra armadura. A armadura é só. Isso é só o visual dele, a armadura ainda é a mesma. Ok, eu vou tentar enfincar a espada nas costas dele, então. O Thiago tá na frente. Você vai ter que dar a volta pra atacar ele. Tá, eu vou fazer isso. Tá, você dá a volta, você vem correndo, você, tipo assim, esse é o limite da sua corrida, você consegue acertar ele meio de costas ainda assim, mas pelo outro lado. Tá, então eu só vou cortar mesmo, não vou tentar enfincar. Tá. Vou tentar aqui. Mestre, eu tirei 1 No dado? no dado. Ok. Caralho! Nossa, Graças amei! a Deus, velho. Tá. Você enfia a sua lâmina exatamente onde ele enfiou a dele no Arthur. Trau! Essa espada finca e, mano, o braço dele fica pendurado por um pedacinho só. Ele perdeu o braço inteiro também. E tá puxando o César ao outro. Vocês não vão! E ele tá muito mal. Ele tá puxando o César, mas ele tá muito fudido e com o braço pendurado assim por um pedacinho de carne só. Agora é a Liz. Eu corro entre o minerador e as pedras aqui. E eu Você tava, eu pera, com onde as você tava? duas. Você tava aqui? Eu tava um pouquinho mais pra trás, porteiro tava tá aqui assim. Ok, você consegue vir pra cá. Tá, eu corro na frente dele. Não dá com pra correr as na frente duas- dele, você tem que correr até aqui. Tá, com as duas foices, uma em cada mão. Você não vai pra lugar nenhum! E eu paro entre ele e a pedra, assim. Você não tá entre ele e a pedra, você não consegue, você não alcança. Bom, mas eu tô correndo até entre ele e a pedra, eu tô Tá, indo. agora é ele. César, teste de força. 29, bom, mano. Ele tirou extremo. Filho Ele da tá, puta. mano, ele tá, parece que com possível, as véi. últimas forças da vida dele, assim. Ele tá te arrastando e vocês conseguem ver com clareza agora que ele tá tentando desesperadamente chegar com o César no cristal preto grande que tá no chão. E ele tá, mas tipo, ele anda muito muito. próximo. Ele tá, tipo... Vem cá! Ele não consegue nem falar de tanto sangue que tá saindo dele, da boca dele, do olho dele que tá escorrendo. Ele parece um zumbi, você não sabe nem como ele tá vivo. Mas ele tá levando o César. Ele tá quase lá. Agora é o Thiago. Ah, mano, eu quero correr e fincar a espada nas costas dele, velho. Eu tirei bom. Pelo amor de Deus. Você acerta, porque não tem como contra-atacar. Ele tá usando o único Tirei braço que ele tem. 5. 5 de dano? É. Como você quer matar ele, Hakim? Eu quero pegar o escudo que tá no meu braço, quero tacar ele no chão, pegar a espada com as duas mãos assim, gritar, solta meu irmão! E correr, tipo, o mais rápido possível, fincar a espada nas costas dele, saindo pelo peito dele, assim. Vocês veem o minerador prestes a colocar a cabeça do César contra o cristal preto que tava emanando essa escuridão. E quando ele vai colocar, passa pelo coração dele a lâmina do Thiago. E ele... Não, meu santo... Vomita sangue e morre na frente do cristal. O Joey vai correndo pro Arthur. Vocês estão bem? Vocês estão bem? O porteiro levanta desesperado assim. Ai, meu Deus, ainda bem. Ai, caralho, a gente tem que ajudar ele. Ele vem correndo no Arthur. Meu Deus, o braço dele, velho. Lee Senpai, não deixa ele chegar perto. Porteiro! Eu paro assim na frente do porteiro. Eu não achei que fosse ser o minerador, eu achei que fosse ser o ferreiro. Ainda bem, tá tudo bem. Você Como agora... assim? Você achou que fosse alguém? Thiago, você vê que do lado do corpo do minerador tava sendo cravado no chão várias vezes o símbolo em espiral com a faca. O porteiro tava cravando o símbolo várias vezes do lado do cristal. Meu Deus! Ai, algum de vocês encostou no cristal preto? Não. Não. Cezinha, você tá bem? Tô bem. Obrigado, Thiago. Eu dou a mão pra te levantar. Mestre, o Joey tira o frasco dele,
de cristal verde e chama a Liz pra aplicar. Liz, senpai, Eu me ajoelhei na frente do corpo do... eu não posso encostar no cristal. Entrego pra ela. Eu abro o frasco, eu pego com a minha pinça. Vocês veem o porteiro, ele tá tipo em choque assim, ele tá... Ele dá um suspiro de alívio e senta no chão assim. Deu certo. Deu certo. Mestre, opa. Vê que o Joey saiu do tabuleiro. Enquanto enquanto o Joey vê... Enquanto o Joey vê a Liz tratando o Arthur, o Joey levanta a espada, aponta pro porteiro e diz... Explica. Calma. Explica. Eu sei o que vocês estão pensando. Tem muitas coisas que você não sabe sobre Santo Berço. Pode começar. Calma. Eu quero curar o Arthur. Pera, gente. Eu vou chegar perto do... Gente, porteira, eu vi o que você fez pelo Arthur e se uma pessoa como você, tipo, é capaz de fazer isso, eu sei que não existe maldade em todos os vídeos e você é uma pessoa do bem. E obrigado. Eu dou um abraço do porteiro. O porteiro tá assustado, ainda em choque. Ele recebe o seu abraço assim, ele... Obrigado. Ele começa a chorar e te abraça de volta. Liz. Eu tô com o cristal na mão. Porteiro! Ele tá abraçando o Thiago, ele nem ouviu. Ele ouviu, mas ele não olhou. Cezinha, você acha que é possível prender o braço dele de volta? Eu não sei. Mas... Ele é guitarrista, ele não pode ficar sem o braço. Eu pego o braço assim dele, tá próximo do corpo, né? O braço dele tá do lado do corpo, sim. Eu pego, eu encosto o cristal na ferida dele, no braço dele, e eu encosto Você o vê braço que a dele. ferida tá completamente fechada já. Ah, ela no já braço fechou? dele, Tá. Não tem como. Não mais. Vamos lá, Sensei, Arthurzinho. por favor, se afasta. E aí eu começo a passar, assim, o cristal no braço dele. Vamos, Arthurzinho. Você gasta todo o seu cristal nele, né? É, o cristal do Joey. Era o meu. Arthur, você recupera mais 5 de vida. Vamos, Arthurzinho. Por que ele Sensei, não acorda? por favor, se afasta. Você fala isso, ele... O porteiro, calma! Fazer tempo ainda. Ele vem assim, dá licença. Ele abre a boca assim e enfia a mão dentro da boca do Arthur e puxa o cristal verde pra fora, que ainda tava emanando um pouco de luz. E Arthur, você vê uma luz verde fortíssima e acorda. Arthur? Eu dou um tapinha assim no rostinho dele. Arthur? Tá tudo bem, e eu abraço ele assim, no chão. Eu lembro, né, mestre, da Você- cena. Você lembra da cena dele arrancando seu braço e apagou depois disso. Tá, então O Joey eu só larga a começo- espada eu no só chão. começo a chorar. Igual eu tô fazendo aqui. Tá tudo bem, Você tá tudo bem. vê a Alice com o seu braço nas mãos dela, assim. E você não sente mais tanta... Você não sente dor onde tava o seu braço. Você ainda sente o seu braço. Você tenta mexer ele, você acha que ele tá lá. Você olha e você toma um choque. Teste de sanidade, por favor. Eu sento no chão, mano. Falhei. Você toma 4 danos de sanidade. E você acabou de perceber que você nunca mais vai tocar guitarra na sua vida. O Joey larga a espada no chão que ele tava usando pra ameaçar o porteiro e vai em direção ao Arthur e só ajoelha também. Tá tudo bem. Você tá bem. Tá vivo. Eu sinto muito, Arthur-san. Eu não consegui te proteger. Mano, eu começo a socar o chão. Droga! Vocês veem o porteiro, ele respira fundo, ele levanta.
Eu peço desculpas por ter mentido e escondido a verdade de vocês quando vocês chegaram. Mas eu precisava descobrir quem eram vocês e se eu podia de fato confiar em vocês. Eu precisava fazer esse papel do porteiro bobão e inocente pra ver como que vocês iam reagir. Foi tudo parte do que eu planejei nos dias que vocês estavam vindo pra cá. Alice se levanta assim. Confiar em você? Você matou o ajudante? Você matou o coletor? Como que a gente vai confiar em você? Era exatamente isso que eu precisava ver como vocês iam reagir. Eu precisava ver como ele ia reagir. Como assim? Quando eu contei pro ferreiro que vocês estavam vindo, que eu vi vocês chegando em Santo Berço, ele começou a agir de uma forma estranha. Ele começou a agir de uma maneira que eu nunca vi ele agir antes. Ele ficou nervoso, ele passou as 2 semanas inteiras se preparando para a chegada de vocês. Ele pediu para que eu não falasse de vocês para ninguém. Ele parecia nervoso, parecia muito cauteloso. Ele estava falando com vários lusídios. Falava com o doutor, com o hoteleiro, sobre como e o que falar para vocês. 2 semanas, mas a gente levou algumas horas para chegar. Tem muitas coisas que vocês não sabem sobre Santo Berço. Que medo de símbolo é aquele, porteiro? Ele vira de costas assim, ele começa a caminhar em direção ao símbolo, do lado do corpo morto do minerador, com todos os símbolos. Sabia. Ele ficou... O ferreiro ficou nervoso sabendo de vocês. Nesse momento eu tinha percebido. Por algum motivo que eu não sei qual. O ferreiro tem medo de vocês. E foi nessa hora que eu percebi. Eu percebi que vocês eram a minha esperança. Vocês eram a esperança que eu escondi dentro de mim esse tempo todo, a minha vida inteira. Vocês são a minha esperança de destruir o Santo Berço de uma vez por todas. O Joey pega a espada dele de volta no chão. Se aproxima do porteiro. Arthur, você quer ajuda pra levantar? Você consegue levantar? Eu quero tentar levantar sozinho. Eu chego perto do porteiro e miro minha funda nele, mano. Na cara dele, assim. Ele olha pra você assustado, assim, tipo, ele olha pra você, ele tá sério, tá tentando se manter, assim, mas ele tá muito nervoso também. Cezinha, para. Porteiro, seu desgraçado. Que porra de símbolo é esse? Esse símbolo tava no bicho que matou meu pai! Que merda é essa? É uma longa história. Então conta! Você não foi o único que perdeu as pessoas com quem se importava. Mas destruir Santo Berço é muito maior do que isso. Esse lugar é maldito! O coletor e o ajudante, eles eram meus melhores amigos! Eu só matei eles pra livrar eles desse inferno! Eu guardo a funda cristal. e vou pra trás, mano. Eu sabia que eles iam trazer vocês para os cristais. Esses são os cristais do Santo Berço. Eu não sei o que ele pretendia falar pra vocês, mas ele ia dar um jeito de fazer vocês encostar nisso daí. E no momento que vocês encostassem, vocês iam se tornar um deles, um dos Lusídios. Não ia ter volta. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu planejei. Eu sabia que o ferreiro ia ficar desestabilizado, eu sabia que ele ia tentar me achar. Eu deixei claro pra ele que era eu. Como que a gente abre a porta? Porta? A gente tem a chave pra porta, mas a gente não sabe abrir ela. Ela precisa de algum código, usando símbolo ou algo assim. Eu não sei do que você tá falando. Da porta da caverna? Vocês sabem abrir a porta da caverna? Digamos assim, a gente tem a chave, mas a gente não tem a combinação de um cadeado. É quase isso. Eu não sei do que... Talvez eu... O símbolo. Eu quero levantar e andar até ele, mais ou menos. Você me perguntou o que era o símbolo, não perguntou? Ele se refere ao César. Eu viro a cara pra ouvir. O símbolo é o Santo Berço. O símbolo
sou eu. O símbolo já... Quando eu cresci, quando eu nasci, o símbolo era tudo que existia pra mim. O símbolo era meu universo inteiro. Eu e o símbolo éramos a mesma coisa. Tiagão. Eu não conseguia compreender nada além do símbolo. O símbolo me alimentava. O símbolo era infinito, era tudo que existia. Tiagão, não foi isso que você falou pra gente quando você tava dentro da aranha e que você se sentia dessa forma? Era exatamente a mesma sensação. Literalmente. Mas a partir de um certo momento, o símbolo deixou de ser a única coisa que existia pra mim. A partir de um certo momento, a ferreira e o ajudante começaram a aparecer. E o universo não era só mais aquele símbolo pra mim. A ferreira me ensinou a falar e começou a explicar o que eu era. Que eu era um manancial. Você escreveu manancial do lado do corpo do ajudante, mas... Quer dizer que a ferreira treinou você pra isso? Não. Eu não sei como funciona. Eu era mantido, isolado. Eu não sabia disso quando eu era uma criança, mas... Eu nasci e fui mantido num quarto isolado. E a única coisa que eu tinha era um símbolo. Um símbolo desenhado nesse quarto branco. E ele era tudo pra mim. Eu nunca conheci nada além disso. Eu nunca tinha visto ninguém. Era eu e o símbolo. Pra todo sempre. Mas eu era o primeiro filho da ferreira. E o amor dela por mim foi mais forte que a vontade do Santo Berço. Ela não queria mais me ver como manancial. Primeiro filho, o teste de gravidez. A ferreira... Existem algumas coisas que vocês não sabem sobre Santo Berço. A primeira delas é que o tempo aqui passa diferente. Esses 3 dias que vocês passaram aqui não foram nem 1 hora no mundo de fora. E a outra coisa é que o Ferreira é meu pai. Mas por que ele nunca contou isso pra gente? Ele tava manipulando a gente, Dei-senpai. Lembra do que eu escrevi pra ti? Mas... O que você falou da porta? Se tem alguma coisa a ver com... alguma ligação com o símbolo? A porta tem ligação com o símbolo. Então eu acho que você... O símbolo era tudo que existia. Você me perguntou por que eu desenho o símbolo. Eu não consigo evitar. Por anos da minha vida era a única coisa que existia na minha cabeça. Eu não consigo ficar confortável se não estiver longe dessa merda desse símbolo. E quanto à criatura que a gente matou? Perto da fazenda. Ele era um manancial também. Ele era da sua família? Ele era seu irmão? Seu amigo? Era o quê? Ele era meu irmão. Mas por que ele tava daquele jeito? Porque ele não foi tirado, assim como eu fui quando era criança. Ele foi mantido, isolado, apenas com o símbolo a vida inteira. Ele não sabia o que era o universo, ele não sabia nada. Eu não sei como ele fugiu, mas eu sei que ele fugiu porque eu vi as vacas mortas com o símbolo. Eu vi o desespero do ferreiro ao ver aquilo tudo acontecendo. Você sabe quantos de vocês existem? Não exatamente, mas eu tenho poucas memórias. Quando eu saí da minha cela, o mundo todo era como descobrir uma nova realidade. Você consegue imaginar isso? Ele vira pra você, olha nos seus olhos. O que ia passar anos achando que o universo inteiro é só uma coisa. E de repente uma porta se abre e você descobre que na verdade a sua vida inteira era uma mentira. Você era só usado pra sustentar um deus. Eu não consigo imaginar o que é isso, mas... eu sinto que eu posso confiar em você pra falar isso. No mundo exterior, esse símbolo, ele representa pessoas... Na verdade, pessoas que usam esse símbolo. São pessoas que estão tentando destruir o mundo lá fora. Todo o mundo lá fora. Eles
Querem fazer criaturas horríveis e coisas chegarem aos Eu não me humanos importo normais. com o mundo lá fora. Eu só quero parar que outros mananciais continuem existindo, assim como sempre existiram em Santo Berço. Eu não sei por que nós existimos, eu não sei por que eles fazem isso. Mas pra Eu quero Santo Berço dizer- existir, os mananciais precisam existir. Os meus irmãos estão vivendo essa mentira e eu não sei chegar no centro do labirinto pra parar isso. Eu sabia que confrontar o ferreiro diretamente era inútil. Os Lusídeos confiam nele, eles estão conectados ao santo, eles encostaram no cristal. E eu não sei chegar no centro do labirinto pra conseguir libertar eles. Quando eu vi que o ferreiro tinha medo de vocês, quando eu vi o jeito que ele agiu quando vocês estavam chegando, eu percebi que vocês eram a minha única esperança. Eu não sei por que ele tem medo de vocês ou por que ele reagiu da maneira que ele reagiu quando vocês chegaram. Mas eu percebi que eu não ia ter uma chance melhor do que essa. Eu preparei, eu planejei. Eu sabia que eu ia ter que matar o ajudante e o coletor para livrar eles do inferno que eles vão viver quando a gente destruir essa merda. E ele olha pro cristal. O que vai acontecer com você se Santo Berço for destruído? Eu não sei, mas eu tô conectado a ele. É uma sensação inexplicável. Mas todos que estão conectados vão sucumbir junto com ele. E é isso que eu quero. Eu quero que a dor de todos os outros mananciais acabe. Eu quero que a minha E o que dor aconteceu? acabe. E o que aconteceu de verdade com os nossos amigos que vieram aqui antes? não Aqueles sei o que que- disseram que foram perdidos dentro do labirinto. Eu não sei, o ferreiro, ele só conta mentiras. Talvez eles estejam sendo usados como mananciais, eu não sei. Então eles também vão morrer? Provavelmente. Se eles estão aqui em Santo Berço e o ferreiro deve ter conectado eles ao santo também. Ao santo? Que santo? O Santo Berço. E quem é Deus? O santo. Santo Berço não é um lugar. É uma entidade. Liz, vamos levar ele até a porta. É, A gente já o que perdeu eu quis tempo demais. O que eu quis O dizer ferreiro pra pode estar você chegando. antes- O que eu quis dizer pra você antes é que, salvando você desse lugar, a gente salva todo mundo lá fora. Então, a gente vai fazer o possível pra ajudar você. Todo o possível. Que bom. Vocês falaram da porta. Se vocês sabem abrir a porta, talvez a porta seja um caminho ou alguma resposta pra como entrar no labirinto. É a única coisa que eu preciso saber. É a única coisa que a gente precisa saber pra acabar com isso. Só o ferreiro sabe chegar no centro do labirinto. O ferreiro sabe chegar ao centro do labirinto? Ele continua indo pro centro do labirinto toda vez. Ele precisa manter os mananciais vivos. Ele alimenta os mananciais. Toda a comida que ele pega da taverna extra não é porque ele come muito, é porque ele leva pros mananciais durante a noite. Faz todo sentido. Vamos pra porta. Eu posso Liz. fazer uma ação, mestre? Pode, claro. Alguém me chamou. Tá, eu quero levantar assim com o Arthur, tipo, sozinho mesmo. Não, eu tô ajudo. chorando muito. Eu ofereci ajuda, Eu, mas eu me pego. ignorou. Eu pego o meu martelo com o meu braço que sobrou. E aí eu quero, tipo, ficar tentando bater assim. Eu provavelmente vou cambalear, né? Porque eu não tô com os dois braços. Eu vou ficar, tipo, só batendo assim pra. Eu tô batendo no ar praticamente, o martelo. Tô balançando assim, vendo. Tá bem, Arthur? O braço que você perdeu foi o braço esquerdo. Yes. Então você ainda tem o braço direito. Tá. Liz, ele vai na frente. Até onde a gente sabe, o ferreiro pode estar esperando a gente ali na frente. É muito perigoso. Mas O ferreiro, não é menos se ele não tá perigoso. aqui, ele provavelmente tá me procurando lá fora em Santo Berço. Os únicos Bom, a que gente eu não sabe sei que disso. sabem agora são o ferreiro e o minerador. Eu não acho que ninguém mais de Santo Berço sabe a verdade sobre Santo Berço. E eu esperei minha vida inteira com essa dor dentro de mim pro momento certo. Porque eu sei que se eu tentasse parar o Santo Berço sozinho, eu não ia conseguir. Porteiro, eu tenho uma pergunta. Eu quero saber a verdade sobre o fogo. Porque fora daqui a gente combate as coisas com o fogo. Qual é a verdade sobre o fogo? É o ferreiro que proibia a gente de usar fogo, mas você nunca falou nada sobre o fogo.
Eu precisava de uma oportunidade pra poder atacar o ajudante sem que vocês vissem. Vocês não iam confiar em mim logo de cara. Eu precisava que o ferreiro ficasse nervoso. Eu precisava que o ferreiro tentasse trazer vocês pra cá. Desculpa, eu precisava... Se vocês não conseguissem lidar com aquela situação, e se vocês não se interessassem em descobrir quem matou e o que aquilo significava, eu não ia poder confiar em vocês pra me ajudar nessa missão. Eu sei que parece sádico e... Acreditem em mim, não foi fácil matar o ajudante. Mas ele não vai... Escuta aqui, sofrer. porteiro. Sem ele terminar a frase, o Joey se mete na frente. Escuta aqui, porteiro. Você não tem direito a pedir desculpa. A gente não vai participar dos seus joguinhos sádicos. Vamos pra Joey, porta. Na verdade, eu acredito nele. Os cristais verdes na boca, um anestésico. Ele Isso, pegou senpai. o porteiro de surpresa. Você pode acreditar nele, mas isso não significa que ele é confiável. Ele não se salvou a importa. vida do Arthur, Joey. Eu acredito nele, Joey. Mas o ferreiro também salvou a nossa. Não importa. Ele não se importa com as pessoas do Santo Berço, ele não se importa com as pessoas lá fora, ele mesmo disse. Isso que eu quero A gente dizer, precisa Joey. terminar a nossa missão logo. Não dá pra confiar em ninguém, a gente confiou no ferreiro uma vez e olha só o que aconteceu. Não dá pra confiar nesses cinzinhas de merda. Nem nós E eu nos saio e importamos com as viro eu normal. Pode virar normal. Porteira, Joey. sobre a transformação. Isso daí pode afetar nossos amigos? Por que eles se transformaram? Vocês e a gente estão não? aqui há O que significa? muito pouco tempo. O Santo Berço, ele vai consumindo a sua mente aos poucos. Esses cristais, ele aponta para o cristal preto, eles são a conexão final com o Santo Berço. Normalmente, eles esperam muito tempo até trazer um Ignoro pra cá. Porque a sua mente já vai ter sido lentamente devorada pelo santo. E você vai continuar são. Esses são os 3 anos que as pessoas ficam fora? Não. Os 3 anos quando a pessoa fica... Quando os vídeos ficam fora, são logo depois de encostar no cristal. Eles, na verdade, só passam alguns dias fora de Santo Berço. E depois voltam. E nesses dias, você sente uma vontade inexplicável de voltar. Você sente essa ligação, é como uma força te chamando. E é aí que eles nunca mais querem ir embora. Isso significa que a gente ainda pode salvar a Cibele. Eu só me importo com vocês. Eu tô cagando pra Sibeli. Tudo bem. Vamos logo, porteiro. A gente tem Quando uma vocês porta pra viram, abrir. eu dou uma martelada na parede com tudo, assim. Pá! Tipo, tô batendo. Eu não sei se... Eu não esperava conseguir ter alguma coisa com a porta da caverna. Mas vamos nisso. Vamos nessa. Ele vai acompanhando vocês, assim. Pode ir na frente. Ele vai caminhando. O César ainda tá com o capacete? Ou não, você tinha devolvido, né? Vocês não conseguem tinha enxergar devolvido. direito. Tá muito escuro. Só uma pergunta, É mestre. melhor a gente voltar e pegar o cristal, não? Eu não consegui enxergar nada. César, você pego. pode pegar? Eu fico aqui com o porteiro. Posso. Pode deixar que eu pego, Mestre, eu tô perto. eu tenho uma pergunta. O corpo do ferreiro, a gente só viu ele cair morto e sangue minerador, e tal. Minerador. Do minerador, desculpa. Minerador. Mas a gente não viu nenhum lodo sair do corpo, certo? Não, só não tem nenhum sangue lodo. Ele só e morreu corpo com uma caído. pessoa, Ok. Muito assim. Eu vou junto com o Thiago lá. Tá. Aí, Thiago. Pode falar, Cezinha. Eu sou horrível em demonstrar meus sentimentos, porque eu nunca fiz isso com frequência, mas... Eu te considero família também. Eu também te considero meu irmão, sempre considerei. Então, obrigado por me ajudar quando eu precisei. E quando você precisar, eu vou estar aqui também. A gente tá junto até o final, meu querido. Dá um abraço nele. Eu abraço de volta também. Mestre, enquanto essa conversa, eu queria perguntar pro porteiro um negócio também. Ok. Dá tempo? Porteiro, é verdade que a gente pode salvar a Cibele ainda? A enfermeira? Sim. É. Eu que fui responsável por trazer ela. E eu acho que sim. Eu não acho que ela tenha sido conectada completamente ao Santo Berço ainda. Mas já era tarde Você demais acha- pro coletor. Ele tava fazendo a aprovação dele. Eu tava torcendo pra que você fosse chegar antes, mas não deu tempo. Se você ajudar a gente a salvar a enfermeira,
talvez eu possa gostar ou desgostar um pouquinho menos de você. Honestamente, é Joey, né? Sim. Eu só quero acabar com a dor dos meus irmãos. Você não sabe como é. Eu sei o que é perder os amigos. Você não sabe o que Mas- é viver no vazio. Pra sempre. Se destruir isso aqui é o objetivo, a gente vai te ajudar. Porque é o nosso objetivo também. É só isso que importa. Eu dou outra martelada forte assim na parede e cambaleio assim, porque eu tô sem equilíbrio. Né? Eu tô do ladinho, eu tô... Arthur. Eu dou outra, pá, na parede de novo. Eu encosto no... Calma aí, eu vou pro lado direito do Arthur. Arthur. Chega. Eu sinto muito pelo seu braço, eu não pude fazer nada. Eu tentei, mas... Tá tudo Mas bem. eu tô feliz que você tá vivo. E é isso que importa. O resto... Eu também. A gente trabalha depois. E eu dou um abração nele. Na hora que ela me abraça, eu solto o martelo assim. No chão. Vai ficar tudo bem. Você continua sendo incrível. E eu tenho certeza que você vai fazer muitas coisas legais da sua vida. Você não deve ser talentoso só com a guitarra, eu tenho certeza. E você sempre vai ter amigos aqui. E pessoas que se importam com você. Importam muito. Eu sei. É por isso que eu tô tentando aprender a usar o martelo só com uma mão. Eu não posso perder vocês. A gente também não pode perder você. E a gente vai te ajudar, como puder. Tá bem? Mas não esquece que a gente tá aqui. Eu tô sempre aqui. Tá, e agora eu abraço. Tá, aí eu limpo o olhinho. Vamos continuar então. A Liz, ela tá... Vocês com veem o lagriminhas Thiago nos e o olhos, César. assim. Vocês pegaram o capacete e estão voltando juntos ou vocês querem continuar conversando? O Thiago pegou, o Thiago Ah pegou. tá, vocês veem eles Voltando. então voltando, vocês veem a Liz e o Arthur se abraçando assim, e eles estão segurando o capacete com o cristal grande. Eles vêm em direção a vocês. Eu estendo a mão pra eles dois. Bora, gente. Vambora. Vamos, Arthur. Vamos. Vocês veem então, vocês vão iluminando a caverna, vocês veem no meio da escuridão a silhueta do Joey e do porteiro falando alguma coisa e vocês não sabem que eles estão conversando. Ele se vira. Ok. Você sabe onde fica a porta da caverna? Nunca... Foi, na verdade, difícil de me achar aqui dentro. Eu só consegui vir porque eu tenho essa ligação com o símbolo. Eu sei onde ele tá. É logo aqui embaixo. Vocês talvez não Seguindo tenham a esquerda. percebido, mas ao lado dos cristais... Espera, vem cá, eu preciso mostrar isso pra vocês. Ele vira e passa por vocês todos. Atrás desses cristais... Chega mais perto pra ver. E quando vocês se aproximam, vocês veem que a parede da caverna, onde toda ela é de caverna mesmo, assim, meio irregular, essa parede é reta, como construída de concreto, assim. Ela foi feita à mão. A caverna vai mais pra dentro. Ele tá do outro lado. É por isso que esses cristais estão aqui, eles são só um fragmento, porque o santo tá do outro lado dessa parede. E o outro lado dessa parede é o centro do labirinto. É o outro Espera, lado da caverna. Então... Passando a porta, talvez a gente chegue no santo. É possível. Talvez tenha outro jeito de entrar. Não só pelo labirinto. Vamos pela porta. Eu acredito.
Ok, vocês então voltam. Vocês vão andando pela caverna e descem pelo caminho. Dá pra mostrar tudo aqui já. Eu fiquei por último só pra pisar na cara do minerador, mano. Você pisa na cara do minerador? Eu piso umas 3 vezes na cara dele. Dá um teste de sanidade aí. Se você falhar, você ganha 1. 52, falei. Passei. Não sei, passei, falhei. Não consegui recuperar. Você falhou. Então você recupera. 1. Eu recupero? Você tava com todo esse ódio guardado no seu coração, assim, você despeja todo ele, tipo, né, nesses golpes que você dá na cara dele, que tava destruída com o cristal, cheia de sangue. Ok. Eu viro e chego até lá. Tá. A hora que eu chego, meu pé tá todo sujo de sangue, mano. Meu pé direito. Vocês... Ok. Vocês então chegam na porta. Aqui! O que vocês falaram do símbolo? Não tem mais nada na porta. O cartão tá ainda lá? O cartão tem a pontinha pra fora, assim. Eu chego perto, então. E eu dou uma empurradinha no cartãozinho pra dentro. Ele tá no essa final pontinha. ele tá no final. Ele tá no final? Tá, eu tiro o cartão e eu coloco de novo, então. Você coloca o cartão, você sente dar esse tiquezinho, dá um... Passa. Bem-vindo, ferreiro. E aparece o símbolo. E ele... É verdade. Calma. Você Esse vê, cartão... ele vai assim. Eu entendi. Vocês tinham me perguntado do símbolo. Sim. Como eu disse, eu não consigo evitar. Ele faz parte de quem eu sou. Ele tá cravado no meu espírito. Ele de um dia foi... É como se fosse a imagem de um deus pra mim. Eu me sinto confortável perto dela. Mas... eu odeio o símbolo ao mesmo tempo. Eu odeio essa coisa que faz parte de mim. Então... eu desenho ele. Porque eu não consigo evitar. Mas para ele não ter uma conexão com o santo, eu desenho ele com erros e pequenas variações propositais. São quase imperceptíveis para vocês que provavelmente viram o símbolo algumas dezenas de vezes. Mas eu sou o símbolo. Ele vai na direção do painel assim. Esse tá errado, esse tá errado, esse tá errado, esse tá errado. A porta abre. Uau. A porta abre um pouquinho, a fresta assim. Porteiro, antes de a gente entrar... esse cartão eu encontrei com um velho lá fora de Santo Berço, em Carpazinha. E esse velho, ele parecia um ferreiro daqui de Santo Berço. Ele carregava um papel escrito "Eu sou o ferreiro", junto com esse cartão. Talvez o ferreiro... Talvez seja eu não sei quem ele pode ser, ou talvez o pai da ferreira. Eu não sei quem ele é. Eu só conheci a ferreira e o ferreiro, que são os meus pais. Eu nunca conheci nenhum outro ferreiro. Mas eu só tenho 20 anos. O que aconteceu com a ferreira? Ela morreu há 10 anos atrás. 10 anos de Como? Santo Berço. De pneumonia. Ela pegou uma doença e morreu. Ela tava velha demais. Quantos anos são 10 anos fora de Santo Berço? 10 dias. Quantos dias? São 10 dias? 10 dias. Meu Deus. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Bom, meu Deus. Se a entrada do labirinto estiver aqui, agora é a hora. Eu preciso de um papel. Eu sei quantos anos o Santo Berço tem. Eu sei quantos anos o Santo Berço tem. A Alice começa a botar a mão assim por dentro da roupa, procurando um bloquinho. Você não tem nenhum papel com você. Só as notas. A porta tá aberta, a fresta da porta tá aberta. Entrem vocês, eu vou ficar um minuto aqui atrás. Acho que entrar junto. O Arthur ficou lá atrás mesmo?
Não, eu tô... eu tava Não, junto. ele tá junto. Ah, tá, ok. Bom, se vocês não vão ficar aqui atrás, eu preciso saber o que tem aqui. E ele começa a empurrar a porta com dificuldade, assim, ela é bem pesada. Ele vai... Eu ajudo ele. Eu corro e vou segurar ele, mano. Eu seguro ele pela gola da camiseta aqui atrás. E puxo um pouco assim. Não, você não vai abrir. O quê? A gente vai abrir. Você vai ficar atrás. A gente vai ser os primeiros a ver. Tá bom! Eu não confio nem um pouco em você. Eu puxo ele pra trás, assim. Pra ele bom. pra trás, mano. Abre aí, Thiago. Começa a empurrar a porta. Tá, ok. Você começa a empurrar a porta. Ela é bem pesada. Você vai empurrando. E você vê... No próximo episódio, a gente vai descobrir o que tem atrás da porta. Porque a gente vai terminar hoje. Sabia. Muito obrigado por essa sessão muito boa. Algumas revelações Nossa, eu muito tava passando importantes. mal, velho, uma E a hora, gente juro. descobre sábado que vem, às 18 horas. Eu tô com o muita que raiva. tem atrás da porta da caverna. Muito obrigado de coração a vocês todos por terem feito essa sessão coração. incrível. Para de me xingar! Que coisa! Tirou o braço do cara, velho. Ai, ai. Precisava ser o Tirou o braço braço dele. do cara. Eu tirei Tirava extremo, um hein? dedo. Tu tirou o isso. extremo, né? Nossa, Tirei extremo, Nossa. sim. Maldito. Mano, não Obrigado tem mesmo. uma que eu não tomo no que é Obrigado a extremo. todos que assistiram. Mano, vocês mandaram muito bem. Essa foi, acho que, minha sessão preferida. Adorei ela. Porra, vários sentimentos. Eu vejo Tô muito vocês às 18 horas, sábado que vem, pra mais um episódio de É Um nóis. Segredo na Floresta. Durmam bem e se controla, Liz. Boa noite. Toma no cu.